Ora, vamos começar então hoje na página 594, a continuação do texto anterior das leis da cura. Livro de texto, página 594, viemos até ao final do número 6. Certo? Certo. E agora vamos continuar. Pode ser? Quem quer? Qual das duas quer? O pecado não é erro, pois ele vai além da perfeição para a impossibilidade. Entretanto, a crença em que o pecado é real fez com que alguns erros parecessem estar para sempre além da esperança de serem curados, sendo justificativas permanentes para o inferno. Se isso fosse assim, ao céu só ocorria a própria oposição celeste, tão real quanto ele. E então a vontade de Deus estaria partida em duas e toda a criação estaria sujeita às leis dos dois poderes opostos, até que Deus se tornasse impaciente, dividisse o mundo em dois e relegasse o ataque a si mesmo. Nesse caso, ele de facto teria enlouquecido, proclamando que o pecado usurpou a sua realidade e afinal trouxe o seu amor para ser depositado aos pés da vingança. Para um retrato de tal modo insano, se espera uma defesa insana, mas ela não pode determinar que tal retrato seja necessariamente verdadeiro. Muito bem. Então, vamos lá dissecar isto. Pode ser? Olha, temos uma senhora. Olha, primeiro faz uma primeira. Já agora, Rita? Ah, não, é a Ana. Não deixei os óculos ali. Boa tarde. Boa tarde. Não, está boa. Não. Faz, estou na cabeça. Não é isso, faz susto. Não fizeram esses. Então estamos na mesma página, 594, no livro de texto. Estamos a continuar as leis da cura. Têm livros? Não queria. Andava à procura deles e estavam aí. Está a ver? Isso acontece a muita gente. Está a falar com uma delas. Ok, então a Luísa já estava a ler o parágrafo 7. Vamos lá comentar este parágrafo 7. O pecado não é erro. A grande diferença entre pecado e erro é que o erro é uma coisa que se desfaz e não deixa consequências. O pecado é algo que não tem solução. Porque o pecado implica culpa. E a culpa é uma coisa que nunca se consegue, dentro do ego, na perspectiva do ego, nunca fica redimida. Porque por mais que se faça, é sempre culpado e nunca há nada que redima o pecado. O pecado é como se fosse uma mancha que fica para sempre. Não há nada que a gente possa fazer que pareça eliminar a culpa do pecado. A culpa do pecado? Sim, porque o pecado gera culpa. Para o erro. Para o erro. Portanto, ao passo que o erro não gera necessariamente culpa. O erro percebe-se que é algo que pode mudar, não é? Pode corrigir-se e tudo fica bem. Não deixa marca. Ao passo que a noção de pecado, mesmo aqueles que pagam pelo pecado, serão sempre os pecadores. Mas isso Okay? Não se pode Nas crenças do ego. Hã? E ele está, é por isso que ele começa a te dizer, cuidado, que pecado não é erro. Porque o conceito de erro é um conceito que não arrasta consigo a permanência dessa condição. certo. Mas o conceito de pecado arrasta consigo a sua própria condição e existência eterna. Por mais que se tente redimir, pagar ou fazer algo para anular o pecado é irredimível. Até porque nós todos somos filhos do pecado original. Pecado que nunca parece ter fim. Certo? É o pecado que nós temos em termos de religião, é o pecado que dá origem à nossa vida, à nossa realidade, à nossa existência. Somos filhos pecadores. Filhos do pecado original de Adão e Eva. Okay? E esse pecado vive connosco
dia após dia, ano após ano, geração após geração. Tem livro? Trouxe o livrinho? Não. Ok, obrigada. Chico, tá. Obrigada. Está ali um livrinho a mais? Podemos aproveitá-lo. Obrigada. Não se esqueça muito por ali, por causa do chegar mais assim. Obrigada. A Anitta de mais. Aqui o pecado refere-se aos pecados da religião, por exemplo. Sim, aquilo que nós consideramos ser um pecado. O pecado normalmente é cultural. É cultural, mas tem uma base muito grande religiosa. Não é? E a história da nossa espiritualidade e religião começa muito na história de Adão e Eva, não é? E no início, o Adão vivia no paraíso com a Eva. Até que, primeiro o Adão, depois começou a ficar infeliz, toma lá a Eva. E a Eva trouxe aquele outro sabor, não é verdade? Ao Adão. E, portanto, tentou com a maçã, com a serpente. No fundo, isto é a descrição simbólica da dualidade, não é? Em que as duas partes necessitam uma da outra para se completarem, digamos. É assim que se criou, digamos, esta experiência de dualidade. Como tal, ele começa por dizer que o pecado não é erro, pois ele vai além da correção. Porque o erro tem correção e o pecado não tem. Ok? Então, entretanto, a crença em que o pecado é real fez com que alguns erros parecessem estar para sempre além da esperança de serem curados, sendo justificativas permanentes para o inferno. Isto é, muitos dos erros que nós aceitamos como erros, ao longo do tempo passaram a ser pecados, vistos como pecados. E, ao serem vistos como pecados, tornaram-se tão reais no sentido de serem definitivos, imutáveis, para sempre, na sua condição de culpa, de acusação, de maledicência, quer dizer, é uma energia de mal fazer, mal ser, mal estar, não é? O pecado. Portanto, graças ao facto, a crença de que o pecado é real, isto é, que o pecado é uma coisa que pode existir para todo o sempre, fez com que alguns dos erros parecessem estar para além de terem esperança de serem curados, sendo justificativas permanentes para o inferno. Has de morrer no inferno e viver no inferno. Por muito que faças, um dia vais morrer e vais para o inferno. Não é? Ou vais arder nas brasas do inferno, ou vais ser uma alma perdida, ou vais ter o mundo inteiro às tuas costas, ou vais ter a maldição da tua família, ou seja lá o que for. Se isso fosse assim, ao céu se oporia à própria oposição celeste, tão real quanto ele. Isto é, se fosse verdade que houvesse pecado real, isto é, infinitamente eterno, então queria dizer que o céu teria um oposto, não é? O céu dos bons e o céu dos maus. Porque o céu é algo que está para além da dualidade. Mas se houvesse dualidade, e havendo dualidade no pecado, automaticamente o céu é visto também como o outro lado da moeda. Não é? E como tal, se isso fosse assim, ao céu se oporia à própria oposição celeste, que é onde está o inferno, tão real quanto ele. E então a vontade de Deus estaria partida em duas. E toda a criação estaria sujeita às leis dos dois poderes opostos. Até que Deus se tornasse impaciente, partisse o mundo em dois e relegasse o ataque a si mesmo. Pronto. Isto é aquilo que a Igreja nos mostra, no fundo, e que as religiões, a maior parte das vezes, fazem passar. Não todas, mas muitos ensinamentos religiosos aceitam que existe o bem e o mal, Deus e o diabo, e que eles se degladiam pelo poder e pela supremacia das pobres almas humanas, ok? E da pecadora vida e condição humana. E portanto, isto daqui é exatamente o exemplo
do ego que só consegue olhar para a criação pela sua própria essência, que é uma essência partida em dois e que vê tudo por um lado ou por outro, e vê tudo pela oposição. Por isso as nossas religiões compram muito esta dualidade. O Senhor das trevas, os senhores da luz, o bom, o mau. E isto tudo parece ser muito real porque foi assim que Deus criou a vida. E o próprio Deus, que criou tudo, por outro lado, é impotente para evitar que o mal exista. Porque ele, muitas vezes, em certas religiões, em certas crenças, Deus tem que lutar contra o mal para se defender do mal e para conquistar o seu espaço. Existem muitos preceitos e crenças a nível das religiões em que a religião é ensinada e é passada como um circo entre estes dois poderes e nós temos que fugir para o lado bom porque o lado mau é implacável e o próprio Deus tem que se defender disso. Não é? Portanto, isto é desvirtuar completamente o sentido do que é a divindade, o que é Deus, o que é a vida e a essência de todos nós. Daí que ainda hoje estamos sempre divididos entre o que é bom e o que é mau, o que está certo e o que está errado. Okay? E que quando acontece alguma coisa mal, rebelamos contra Deus, porque Deus foi cruel, Deus permitiu, Deus deixou, Deus castigou, Deus mandou coisas aos homens, Deus não tem piedade, Deus não tem coração, Deus isto, Deus aquilo, aquelas coisas todas que nós sabemos. Porque tudo tem que ser feito ou por Deus ou pelo diabo. Não é? Se eu sou fã de Deus, se eu estou do lado de Deus, então eu acuso Deus de tudo. Porque eu estou do lado dele e ele fez-me isto. Agora, se eu for para o lado das trevas, obviamente, eu faço um pacto com as trevas e as trevas é que são responsáveis pela minha vida. Pronto. Isto não existe assim por todo o mundo, um bocado por todo o mundo, com as suas nuances específicas e diferentes aqui e ali, mas no fundo estes mecanismos das duas divindades que se degladiam pela supremacia em que uma tem que fugir da outra ou luta contra a outra, não é? Tanto que todo o nosso conceito religioso está baseado na pedir a Deus que nos proteja do mal, não é? Porque nós estamos sempre divididos entre o bem e o mal e portanto habituamos desde o inconsciente coletivo está debaixo dessa crença, não é? E nós somos criados nessa ideia de que o mundo está dividido em duas partes, os bons e os maus, o certo e o errado, o justo e o injusto, o Deus e o diabo, não é? Ou a luz e as trevas, e nós nem concebemos a vida fora destes parâmetros. E quando começamos a querer perceber melhor o que é que se passa, das duas uma, ou vamos perceber qual é o reino do bem e qual é o reino do mal e como é que eles interagem um com o outro, não é? Que é aquilo que muitas vezes fazemos, ou então deixamos de acreditar seja no que for. Porque então, se o Deus é amor, porque é que há guerra? Não é? Se as trevas são más, porque é que aqueles que são maus têm sorte? Portanto, e todo o nosso mundo de confusão deriva destas crenças e destes postulados que nós acreditamos serem a verdade sobre a vida. Não é? Conforme integramos as fileiras do bem ou do mal, assim vamos cobrar ao nosso líder, digamos, os resultados daquilo que nós esperamos viver porque estamos desse lado. E responsabilizamos o dito cujo, o Senhor das Trevas ou o Senhor da Luz, pelas coisas que nos acontecem. Faz sentido? Pronto, nesse caso, ele de facto teria enlouquecido se Deus tivesse que se defender e criado o seu universo em dois, não é? E tivesse que lutar contra ele, em dois poderes opostos, ele teria enlouquecido.
proclamando que o pecado usurpou a sua realidade e afinal trouxe o seu amor para ser depositado aos pés da vingança. Quer dizer, tudo aquilo que Deus é passou a ser algo que tem que se sujeitar ao outro lado. Para um retrato de tal modo insano, se espera uma defesa insana. Claro, para quem pensa assim, tem que haver uma estratégia e uma relação com isso também louca, para poder viver com essa loucura. Mas ela não pode determinar que tal retrato seja necessariamente verdadeiro. Quer dizer, nós podemos viver como se fosse verdadeiro nessa crença, mas isso não faz dela algo, na verdade, real e verdadeiro. Não é? Perceberam esta parte? Quem vai ler a seguir? Nada confere significado onde não há significado. E a verdade não necessita de defesas que façam com que ela seja verdadeira. As ilusões não têm testemunha e não têm efeitos. As ilusões não têm testemunhas e não têm efeitos. Quem olha para elas apenas se ilude. O perdão é a única função aqui e serve para trazer a alegria que esse mundo nega a cada aspecto do Filho de Deus, onde se pensava que o pecado reinasse. Talvez não vejas o papel que o perdão desempenha no término da morte e de todas as crenças que surgem das névoas da culpa. Os pecados são crenças que impões entre tu e o teu irmão. Eles te limitam ao tempo e ao lugar e deixam um espaço pequeno para ti e outro espaço pequeno para ele. Essa separação é simbolizada na tua percepção por um corpo que é claramente separado, uma coisa à parte. Entretanto, o que esse símbolo representa não é senão o teu desejo de ser separado e à parte. É dualidade outra vez. Ok. O que é que não está perceptível aqui? Portanto, nós não podemos olhar para a ilusão e acreditar que isso é a verdade. Onde não há significado, não se pode conferir significado. Embora, na nossa visão do ego, nós damos significado a tudo. Mas isso não significa que esse seja o seu real significado. A verdade não necessita de defesas que façam com que ela seja verdadeira. Aquilo que se defende enfraquece. Isto é, tudo aquilo que precisa de provar a sua defesa já se enfraqueceu. Porque imagina que pode ser afetado por outra coisa. Entra em defesa, no momento em que entra em defesa já está em fraqueza. Porque só a fraqueza é que dá origem a que a pessoa tenha que se defender. Se a pessoa se sentir forte, não vai defender-se, porque não teme, não tem poder, não tem por que se defender. Sempre que nos defendemos, já nos atacamos a nós, porque já aceitamos a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, digamos, não é? Como tal, o que eu disse, a verdade não necessita de defesas que façam com que ela seja verdadeira. As ilusões não têm testemunhas e não têm efeitos. Não têm efeitos nem testemunhas na realidade. No nosso mundo dualista, obviamente que há testemunhas e há efeitos, mas não no sentido real, tal como o curso nos diz, que real é tudo aquilo que está fora do tempo, da dualidade, tudo aquilo que é uno e que não tem separação alguma, não conhece separação alguma. É eterno e é imutável. Portanto, nesse aspecto, não pode haver ilusões reais. Ou são ilusões ou são realidades. As ilusões são sempre aquilo que nos parece real aqui, mas que é passageiro. É temporário, é ilusório, precisamente porque parece que é, mas de facto não é totalmente. É apenas uma perspectiva, um ângulo de visão, mas não a totalidade de tudo o que está presente. Já vimos isso. O pecado pode ser isso. O pecado é São isso. crenças. Pois, mas como são crenças, podemos considerá-las como ilusões de...
O pecado é uma ilusão. Mas os pecados Sim, são crenças que impõem a escolha. sim, são crenças, são ilusões. Diminui a importância dos pecados aos nossos olhos. Certo? Sim, sim. Se Até nós nós vimos que o consideramos pecado que é são apenas ilusões, uma não é? crença, Quer dizer, se nós vimos que o pecado é apenas uma crença, ele deixa de ser uma mancha sem solução. Porque toda a crença é possível de existir ou não existir. E, portanto, quando associamos o pecado a uma crença, já estamos a fazer uma associação que permite uma maior leveza de transformação do próprio pecado. Mas quando o pecado é visto como pecado, uma coisa real, concreta e um facto impossível de mudar, pronto, aí já não é só, para nós deixou de ser uma crença, passou a ser um facto, uma realidade. Mas no fundo é uma crença, é um ponto de vista nosso. E é isso que ele tenta ensinar-nos. Ora, o perdão é a única função aqui e serve para trazer a alegria para esse mundo, que esse mundo nega a cada aspecto do Filho de Deus. No fundo, o perdão é a libertação da ilusão. O abrir mão, o desfazer da ilusão. Ok? Talvez não vejas o papel que o perdão desempenha no término da morte e todas as crenças que surgem das névoas da culpa. Porque é, na verdade, o facto de nós acharmos que as coisas são reais, tal como nós as vemos, é que faz com que nós tenhamos que perceber o mundo como algo que começa e acaba. Porque estamos a ver quem somos e a ver a verdade através do corpo. E a identificar quem somos com o corpo. E não só com o corpo, mas com todos os objetos que acreditamos serem nossos e que partilham connosco o mundo daquilo que nós somos, que é um mundo físico, um mundo de pertences, um mundo de apegos, não é? E tudo isso parece ser aquilo que nos define e aquilo que compõe e recheia quem somos, certo? Mas na verdade isso é apenas uma ilusão. Só que nós consideramos tanto que isso é real, que só o perdão pode soltar-nos completamente dessa prisão onde nós achamos que estamos definidos pelo corpo que temos e pelos pertences e pessoas e objetos que temos à nossa volta e que consideramos nossos ou que fazem parte de nós, porque pertencem ao nosso mundo e faz tudo parte de nós. Portanto, ele diz, não imaginas o quanto o perdão te pode libertar da ideia que tens de morte. Porque se perdoares, deixas de ver as coisas como tuas, como a tua identidade, como quem és. E, portanto, jamais podes conhecer a morte. Agora, nós podemos dizer, mas o corpo morre. O corpo pode morrer, mas isso não significa que nós morremos. Só significa isso porque identificamos-nos com o corpo. E assim como as coisas que temos. Temos uma coisa, ela desaparece, estraga-se, parte-se e às vezes parece que caiu o céu na terra porque perdemos, ou porque se partiu, ou estragou, ou desapareceu qualquer coisa. Porque, no fundo, criamos uma relação com as coisas de identidade. Aquilo é meu, sou eu, é um bocado de mim que está ali, todos os apegos que temos. Portanto, ele diz, o perdão é a única função aqui e serve para trazer a alegria que esse mundo nega a cada aspecto do Filho de Deus. Onde se pensava que o pecado reinava. Talvez não vejas o papel que o perdão desempenha no término da morte e de todas as crenças que surgem das névoas da culpa. Na verdade, isto deixa de existir. Os pecados são crenças que impões entre tu e o teu irmão. Não são factos. Quer dizer que as pessoas, quando estão próximas da morte, têm muito mais esta possibilidade de utilizar o perdão. E muitas vezes conseguem ver. Exato. Aquilo que Não nunca conseguiam viram ver. durante uma vida inteira. Exatamente. Eles te limitam, o pecado, as crenças, os pecados, te limitam ao tempo e ao lugar e deixam um espaço pequeno para ti e outro espaço pequeno para ele. Porque ficamos todos numa gaiola, não é? De identidade presa e num espaço e num tempo fixo. Essa separação é simbolizada na tua percepção por um corpo que é claramente separado de uma coisa à parte. Portanto, o símbolo de toda esta separação é aquele corpo fez, este corpo sentiu ou viveu.
E é neste espaço pequeno que nós vivemos fechados. Entretanto, o que esse símbolo representa, que é o corpo, não é senão o teu desejo de ser separado e à parte. Ok? A razão pela qual nós vivemos numa dimensão com um corpo é para experienciar a separação. Experienciar viver no nosso próprio reino, separado de outros reinos. Não é uma escolha que nós tínhamos feito agora, quando nascemos pela primeira vez, mas se viemos a este mundo, já teremos feito essa escolha de experimentar mais e mais e muitas vezes o que é ter uma vida autónoma, separada, diferente, em interação com os outros todos e com o mundo. É uma experiência. Okay? E enquanto tivermos apego a este sentido de autonomia e de diferença entre nós e tudo o que nos rodeia, nós vamos querer continuar a alimentar todo o pensamento dualista e toda a dimensão dualista. Porque depende de nós para existir, somos nós que lhe damos valor e significado e mantemos esta visão das coisas e, portanto, elas continuam a ser estruturadas dessa forma. Certo? Portanto, até que possamos dizer já chega, já não preciso mais de me divertir sofrendo, okay? Agora se calhar posso abrir mão de tudo aquilo que eu acho que tinha que defender sendo um corpo. Okay? Se eu não for um corpo, tenho que defender o quê? Porque todas as defesas que nós criamos são para defesa de quê? Do nosso corpinho. E do nosso sentido de identidade com esse corpo. E dos tarecos que temos. E das coisas que achamos que sabemos. E das pessoas que nós achamos que conhecemos e que devem fazer parte daquilo que nos convém a nós e que nós precisamos. Por o património. Por o património. Portanto, abrindo mão disso, porque não somos nada disso, não precisamos defender nada. Não há nada a defender, porque nós já somos ligação com o todo. E, portanto, não há nada a defender. Tudo o que há a defender está sempre associado ao corpo. Ou a correspondentes ao corpo. Ego. Ao corpo físico também. Físico. Sim, e ao corpo ego também. O ego é representado pelo corpo. Não é? Mas pelo corpo e pela dimensão física. A maneira como vemos a dimensão física. Não é a dimensão física em si, mas a maneira como vemos e sustentamos a dimensão física. Portanto, não há nada a defender que não seja para o nosso corpo. Ou aquilo que representa as tensões do nosso corpo, os objetos, os bens, as pessoas. No fundo, as pessoas são outros objetos. Aquele corpo, aquela. Não é? As formas. As formas todas. As células do nosso corpo. Outras células do nosso corpo, exatamente. É. Dúvidas? Aqui? Vamos lá. Hã? Está tudo explicado? Ok. Quem vai ler a seguir então? O perdão retira aquilo que está entre tu e o teu irmão. Ele é o desejo de que estejas unido a ele e não à parte. Nós o chamamos desejo porque ele ainda conserva outras escolhas e ainda não alcançou o que está inteiramente além do mundo das opções. Entretanto, esse desejo está de acordo com o estado do céu e não se opõe à vontade de Deus. Embora ele ainda não te dê a tua herança plena, remove os obstáculos que colocaste entre o céu, onde estás, e o reconhecimento de onde estás e do que és. Os factos não mudam. Contudo, factos podem ser negados e assim desconhecidos, embora fossem conhecidos antes de terem sido dados. Para ser. Então, o perdão, portanto, o deixar partir, o tirar significado, retira aquilo que está entre ti e o teu irmão. Portanto, deixas de atacar e defender. Ele é o desejo, portanto, o perdão é o desejo de que estejas unido a ele e não à parte. Ok? Estejas unido ao teu irmão e não à parte. Chamamos-lhe desejo porque ele ainda conserva as tuas escolhas e ainda não alcançou o que está inteiramente além do mundo das opções, que é a unidade, que é a união automática com tudo. Entretanto, esse desejo de viver, portanto, em separação, ou em várias opções, ou de ter essas opções,
está de acordo com o estado do céu e não se opõe à vontade de Deus. Ok? O desejo de estar unido ao outro. Exato. Embora ele ainda não te dê a tua herança plena, porque ainda existe desejo de estar unido, quer dizer que para eu ter o desejo de me unir a alguém é porque me vejo separada. Porque senão não havia desejo de me unir. Não é? Já era tudo um. E não havia uma necessidade de expressar esse desejo, porque já éramos isso. Como tal, portanto, ainda não é, o desejo de união ainda não é o passo completo, mas está de acordo com a vontade de Deus. Embora ele ainda não te dê a tua herança plena, não é? Esse desejo de união, remove os obstáculos que colocaste entre o céu, onde estás, tu estás no céu, mas ainda não reconheceste que estás lá. É isso que eu entendo. Nós já estamos no céu. A única diferença entre estar, entre aspas, no céu ou no inferno no sentido do sofrimento, é um ponto de vista. É uma questão de consciência. É um ponto de vista. Porque no momento em que nós libertamos o significado das coisas, automaticamente estamos no céu. Porque nada nos afeta. Portanto, nós nunca saímos do céu. Não é possível viver em mais lado nenhum senão no céu. Porque só há um sítio onde estar. Mas isso é consciência plena. Sim, Cada pessoa claro. tem consciência E plena. do que és, aqui diz. Do que é. Ok, onde estás e do que és. Porque tu já és isso. A diferença Que ainda não fez essa ok, é que ainda acreditas, estás no céu, com umas lentes de separação, ok? E onde está tudo unido, tu vês coisas aos bocados, separadas, por uma questão de formatação aqui. É um programa mental e consciencial. Então, tu vês coisas diferentes e separadas, embora elas não estejam lá, dessa maneira. E o que ele diz noutras alturas é que se tu pudesses ver a realidade, olhavas para aquilo que vês agora e vias um mar de luz infinita. Não vias mais nada senão isso. Não está lá mais nada senão isso. Aquilo que as crianças provavelmente sentem quando ainda não estão muito formatadas. Exatamente. Sim, sim. Elas vêm de lá e portanto, aquilo que são. É. E, E vem. e aceitam tudo o que É. tiver à roda. Exatamente. Sentindo Portanto, isso. aquilo que tu vês não é o que está lá. É o que a tua percepção te mostra. E a tua percepção mostra-te aquilo que está preparada para te mostrar. E, portanto, os teus sentidos e o teu cérebro estão a trabalhar com a programinha que diz isto começa aqui e acaba ali. Isto começa aqui e acaba ali. Isto tem esta cor, isto tem aquele formato, isto tem não sei o quê. Tudo isto são composições que o cérebro faz daquilo que não existe. Eu sei que é um passo grande nós dizermos isto não existe. Na verdade, em termos microscópicos talvez, ou ainda mais fundo do que isto, se conseguíssemos ver tudo o que está aqui presente, veríamos coisas completamente diferentes do que aquilo que os nossos olhos conseguem ver com as referências que têm de tudo aquilo que lhe é apresentado. É um bocadinho como um quadro, tem montes de cores e de configurações. E nós olhamos, cada um vê formas ou simulações disto, daquilo. Outra pessoa olha e diz, olha, aquilo a mim parecia não sei o quê. O outro diz, não, a mim parece não sei quantos. O outro diz, mas eu não vejo nada disso. Ok? É exatamente a mesma coisa. De uma forma muito mais básica, claro. Portanto, na verdade, tu estás no céu, mas não reconheces ainda que estás no céu. Portanto, o perdão é aquilo que te permite fazer a viagem entre o céu onde estás e o reconhecimento que estás lá. Porque o perdão é o que tira essas lentes de separação. E quando o perdão começa a retirar valor, significado às coisas, e esta noção de que está tudo separado e não há união em tudo, o facto de vermos as coisas assim faz-nos viver num inferno, numa dualidade, numa realidade aparente que nós consideramos ser real. E retira-nos a consciência
do que é que está por trás de tudo, o que é aquilo que nós todos somos. Fez sentido? Então, e esse perdão não é nada, é tudo. Como é que é? Esse perdão não é nada. É ver a verdade. É criar as condições para que a mente mude o programa com que está a ver as coisas. Este Se não há perdão pecado, não há perdão. Claro. este perdão implica a aceitação. É a mesma coisa. O parece. grande passo é Aceitar, ok, é o que é. perdoa, não tem nada É o para que é, não sei o perdoar, que significa. pois. Portanto, o perdão não é um objetivo, é um resultado da aceitação. É. E do não aceitação sem julgamento. Sem julgamento. Sim. No momento em que se neutraliza, perdeu completamente o contraste. E se perdeu o contraste porque está neutro, vale o que vale, significa o que significa. E esse é o primeiro passo para conseguirmos ver o que está presente para além daquilo que parecia com os contrastes todos. Essa é uma fase. Depois há outra fase em que, eventualmente, o grau de síntese vai refinando na medida em que a neutralidade se torna mais e mais abrangente. E isso já é uma questão de consciência. Gera a integração. Exatamente. Faz sentido? Mas aqui os factos não mudam, já é Os factos não mudam. não mudam. A nossa percepção deles, sim. Isso quer dizer. Está bem. Já percebi. Essa frase. Eu estou aqui, você está aí, nós todos estamos aqui. Isto é um facto. Isto tem de ser assim. Isto é o que é. Agora, o que é que isto significa? O que é que cada um vê com isto? É É de outra acordo coisa. com as lentes que nós temos agora. Exatamente. E E cada um vê a capacidade sua que nós maneira. temos de observar. Ok? Esse óptico é muito grande. E também o outro facto, aqui os factos que ele está a referir-se é: tu estás no céu, é um facto. Reconheces isso, não reconheces isso, é outro facto. Não podes evitar que seja assim. Agora, o facto de tu não queres ver isso não quer dizer que o facto não seja esse. É tão simples como não assim tão complicado como isso. Exatamente. Exatamente. Não é? Facto é o que é. É o que é. Quem vai ler a seguir? A salvação perfeita e completa não pede senão um pequeno desejo de que o que é verdadeiro seja verdadeiro, um pouco de boa vontade para não ver o que não está presente, um pequeno suspiro que fala em favor do céu, com uma preferência em vez desse mundo, no qual a morte e a desolação parecem reinar. Em alegre resposta a isso, a criação surgirá dentro de ti para substituir o mundo que vês pelo céu, totalmente perfeito e completo. O que é o perdão senão a disposição da vontade para que a verdade seja verdadeira? O que pode permanecer incurado e quebrado em uma unidade que contém em si todas as coisas. Não existe pecado, e todo milagre é possível no instante em que o Filho de Deus percebe que seus desejos e a vontade de Deus são um só. Há dúvidas ou ficou perceptível? Ficou perceptível? Fernando? Acho que sim. Desde a outros sim. Ideia. O que é que falta? É muita informação. É muita informação? Então vamos lá dissecar. A salvação perfeita e completa não pede senão um pequeno desejo de que o que é verdadeiro seja verdadeiro. Isto é, para começarmos o processo de ser salvos, digamos, dentro de nós próprios, basta uma pequena boa vontade, um interesse em nosso para querer ver aquilo que ainda não consegue ver, não é? Senão um pequeno desejo de que o que é verdadeiro seja, o que é verdade seja verdadeiro. Isto é, eu não sei o que é, mas estou disposto para. É permitido. Estou permitido, estou disponível para. Não percebo, mas entrego, não sei. Portanto, é este o primeiro passo. Um pouco de boa vontade para não ver o que está presente, o que não está presente. Um pequeno suspiro que fala em favor do céu. Então, são tudo formas poéticas de dizer, ok, não percebo, não entendo, que assim seja, faço o exercício, não percebo nada. Ok?
como uma preferência em vez desse mundo no qual a morte e a desolação parecem reinar. É preciso ter pelo menos aquela aceitação dessa possibilidade, não é? Depois, em alegre resposta a isso, a criação surgirá dentro de ti, para substituir o mundo que vês pelo céu, totalmente perfeito e completo, porque tu te disponibilizaste para tomar consciência, perceber, ver aquilo que ainda não consegues ver, mas abriste a possibilidade. O que é o perdão senão uma disposição da vontade para que a verdade seja verdadeira? Isso é um ato de perdão. Eu não quero ver isto, quero ver outra coisa. Quero ver a verdade. Não sei o que isto significa, certo? Agora, o que pode permanecer incurado e quebrado numa unidade que contém em si todas as coisas? Depois dessa tua vontade, nada pode permanecer como tu pensas que é. Porque na unidade não há coisas quebradas nem coisas separadas. E, portanto, a única hipótese é tu veres a verdade, uma vez que te disponibilizaste para vê-la. Ok? Não existe pecado. E todo o milagre é possível no instante em que o Filho de Deus percebe que os seus desejos e a vontade de Deus são uma só. O seu desejo intrínseco, verdadeiro, de voltar a sentir a conexão com quem é, com o paraíso, com o Pai, com Deus, com a vida. No fundo, todos nós temos este desejo no nosso âmago, porque todos nós somos feitos disso. Apesar de não percebermos, apesar de estarmos envolvidos nas ilusões do ego, apesar de acreditarmos em montes de fantasias, lá dentro todos nós desejamos aqueles momentos de ligação com tudo e com todos, quer dizer, de poder, de alegria, de graça. Todo mundo deseja isso, com palavras diferentes, com expressões diferentes. O que nos aconteceu ali Com os golfinhos estão lindos. Exatamente. Vieram para ter connosco e dançar estávamos connosco. ali aos pontos. Muito bem. Fez sentido, Fernanda? Eles perceberam. Estamos Pescador ligados e eles não têm dificuldade em sentir a união. Mas eles perceberam primeiro. Eles é que perceberam. Bom, a nossa Eles já intenção era estão vê-los. Eles já responderam. É isso que eu senti. É isso que eu senti. Que para eles foi tão fácil. Exatamente. E para nós também. Foi muito mais fácil. Sim, mas para eles é espontâneo, para nós é. Tivemos sorte. Para eles é natural. Mas pronto, Mas é estávamos isso, em é sintonia, senão não teríamos se calhar Mas foi milagre. ter a relação que tivemos. Quem é que lê a seguir? Uhum. O que é a vontade de Deus? A sua vontade é que seu filho tenha tudo. Ouviram? Adoro está isto. A sua Esse é vontade lindo. é que o seu filho tenha tudo. Tudo. Vamos lá, continuamos? E isso ele garantiu quando o criou, sendo tudo. É impossível que qualquer coisa seja perdida se o que tens é o que és. Vamos lá ouvir bem isto. Vamos lá ler outra vez essa frase. É impossível. É impossível que qualquer coisa seja perdida se o que tens é o que és. Já cá está, não é possível. Não é possível perder. Não, porque Nós já somos. não há nada que tu tenhas que não seja quem tu és. Tu és tudo. Exato. E porque és tudo, não podes perder nada. Porque és tu. O que não significa é que se eu disser assim, isto é meu, eu já me perdi. Porque eu já estou a segmentar e a fragmentar o todo que é meu. Sou eu e eu, e somos o mesmo. E a dizer, não, eu só sou este bocadinho. Ok? E no momento em que nós, é o que o ego nos ensina, a ir buscar bocadinhos e a chamá-los meus, em separação e em defesa de tudo o resto, já nos perdemos de ser tudo. E agora posso perder aquilo que eu acredito ser um bocadinho de mim. E isso dói-me, porque se eu perder isto, fico pequenino, fico com menos, sou menos. Se eu tiver a consciência de que sou tudo, não posso perder nada, porque não há nada que exista que não seja eu. E, portanto, não pode-se perder. Certo? Vamos continuar. Esse é o milagre pelo qual a criação veio a ser a tua função, compartilhando-a com Deus. Ela não é compreendida à parte dele e, portanto, não tem significado nesse mundo.
Aqui o Filho de Deus não pede muito, mas pouco demais. Ele sacrificaria. Pouco demais. Pede pouco. Ele sacrificaria a sua própria identidade com todas as coisas para achar um pequeno tesouro só seu. E isso ele não pode fazer sem sentir isolamento, perda e solidão. Esse é o tesouro que ele buscou achar e só poderia temê-lo. É o medo um tesouro? É possível que a incerteza seja o que queres? Ou isso é um equívoco a respeito da tua vontade e do que realmente és? Vamos lá dissecar. Muito bem. O que é a vontade de Deus? A sua vontade é que o seu filho tenha tudo. Mas tenha porque é tudo. Bem, Já é. e isso ele garantiu quando o criou, sendo tudo. Certo? É impossível que qualquer coisa seja perdida se o que tens é o que és. Agora, aqui está uma questão de identidade. Quem sou eu? Um corpo. Se eu for um corpo, já sou só um bocadinho de um montão de coisas que existem. E, portanto, eu já estou em separação, em perda e em sofrimento. Porque estou em defesa. Defender este corpinho, porque isto é que é meu. O resto não tem nada a ver com isso. Nem sequer é algo que eu possa confiar. Sei lá, é que eu posso, são coisas estranhas a mim. E isto é que é a separação. Okay? Esta visão de ver as coisas e de identidade, de consciência. Eu sou este corpo, eu sou esta história, eu sou esta viagem, eu sou este caminho, eu sou estas experiências, eu sou estas casas, eu sou estas roupas, eu sou estes filhos ou maridos, ou seja o que for. Não é? Portanto, ele aqui diz, garantiu que tu tinhas tudo, porque te criou sendo tudo. Isto é uma questão de consciência, que é uma coisa que vem por revelação e experiência interna. É a sintonia contínua com tudo, como se eu me sentisse daquele modo. Não é uma coisa mental, é uma coisa experiencial. E que chega a nós muitas vezes em flashes aqui ou ali e à medida que vamos curando, é cada vez mais presente em nós a sensação de que tudo o que existe é como se o nosso, entre aspas, corpo pudesse estar presente e fosse sensível em tudo isto e fosse tudo nós. É uma experiência interna. Não dá para descrever sob o ponto de vista lógico, visto que isto ultrapassa a lógica do pensamento habitual. É isso que é experienciar Deus? É. A união com o todo. Seja com os objetos, seja com as plantas, com as pedras, com tudo. Tudo passa a ser sentido como parte de nós, mas profundamente. Não é um jogo mental de querer unir. É viver a união natural. Okay? Ainda que estejamos num corpo, não temos mais a noção de que somos aquele corpo, porque também sou isto, e sinto como se sentisse este corpo. E isto não se pode explicar. Pode-se falar sobre isto assim, mas na verdade isto tem que ser mesmo uma viagem interior, pessoal. Isabel, é um belíssimo exercício para isso. A natureza, estar com a natureza, sentir que aquela árvore sou eu. Ela está ali, eu estou aqui, nós somos a mesma coisa. Sim, e conseguimos E a flor, perfeitamente, quando queremos céu, fazer essa sintonia, senti-la. E são bons exercícios Sim, sim. para a gente se sentir unida a tudo o que é e tudo o que existe e dessa forma mais. Aqueles exercícios de abraçar a árvore, de abraçar o chão, a terra. Sim. Sentir isso, é isso. Tudo o que existe As experiências somos nós. cada vez mais. Não conseguimos ainda sentir isso, porque ainda estamos numa consciência muito de isolamento no nosso corpo. E é por isso que o perdão, os exercícios que ele ensina, faz com que a sensação de estar fechado e identificado com o corpo comece a abrandar e comece a criar sintonia com as outras coisas também. Eu posso só fazer um pequenino? Já há uns anos eu fui a uma palestra de um senhor discípulo da Ana, que é assim conhecido Sim, por abraço, exatamente. E ele contava que, no início, quando ele começou a segui-la, um dos sítios melhor foi, eu acho que são filas enormes de pessoas para abraçar e que dão um abraço. Eu conheço uma pessoa que já foi abraçada, ou que já abraçou e foi abraçada, que é uma coisa
do outro não mesmo. Mas pronto, não é essa pessoa. O discípulo contava que, pronto, numa dessas que ele assistiu, então no final do filme, né, estava um leproso. E ela abraçou o leproso tal e qual como se fosse outra pessoa qualquer. Não, igualzinho. E eu fico, pronto, isto era no início, não é? Assim, depois foi falar com ela e pronto, para perceber o porquê dela ter abraçado aquele leproso. E ela dizia que ela fazia parte dela. Portanto, como é que, se fosse ela, não é, que tivesse uma doença, uma coisa qualquer, ela também não se podia separar da doença, não é? Ele fazia parte dela, portanto, qual era o meu problema? Exatamente. E pronto, no fundo, é esta união, não é? Isso faz parte de nós, não é? E quando se faz isto, ela não apanha aquela doença, porque Não. ela já está naquela pessoa. Não, porque ela está numa vibração está numa muito mais vibração elevada diferente e, e não- portanto, aquilo não tem significado. Não vai significar. Não. No fundo, nós também fazemos às vezes coisinhas dessas quando Pois. estamos com alguém que amamos, com um amigo, ou uma pessoa de família, mesmo que esteja doente, por acaso também pensa nisso, quer saber. E muitas vezes não nos afeta nada. E quando acreditamos que ficamos nada mal, porque- não nos vai mesmo afetar nada. Exatamente, porque estamos numa Estamos dimensão numa de boa, amor estamos numa boa. e, portanto, a vibração não deixa, não tem conexão com aquilo. Por isso é que Às às vezes vezes não quando- consegue entrar. Quando a gente estamos muito constipados, por exemplo, ou quando alguém está muito constipado, ai não quero beijinhos, ou não quero abraços, porque não sei o quê. Não vai, eu não vou ficar nada, não há problema nenhum. E abraçamos, pronto, porque realmente nós estamos... Faço isso tanta vez, Não é? Que isso não... eu notei que isso me tivesse posto doente ou feito. Pronto, mas alguma por isso coisa. mesmo, porque a gente já vamos com esta predisposição que na verdade não nos vai afetar. Depende do nada. estado em que estamos. Se estamos num estado de medo ou de fragilidade, é tiro e queda. Mas isso até nem precisamos de abraçar. Basta pensar o Basta adjetivo pensar, que- está perto ou não sei o quê. Eu até penso que se eu apanhar um bocado de vento, fico doente. Exato. Basta estar Ainda é muito pior. cansada. Não é? É. Apanha-se logo Portanto, tudo. Não é? Quando está muito cansada, apanha-se logo apanha-se tudo. tudo quando a pessoa está lá Aliás, em baixo, porque a vibração é a mesma, portanto tem ressonância. Aqueles que todos conhecemos, aqueles colochares da rua que andam ali, que comem coisas dos sim. caixotes, que apanham frio, apanham calor e não sei o que, comem restos dos caixotes, tudo quanto há, eles normalmente estão sempre no nosso bairro. Andam sempre por ali. A gente tem muita por ali, há outros por aí, não é? Andam sempre por ali. E não adoecem. E a gente diz, mas como é que este alma vive? Como é que ainda está aqui? Não adoece? Não... Ele não está nem ali. Ele está noutra. A mente dele está noutra. Portanto, ele não é nada permeável. Ou será menos permeável do que nós seríamos se tivéssemos uma Aliás, sensação e idêntica. cada vez estamos mais fragilizados, porque não há muitos anos ainda, as crianças eram criadas na terra, na porcaria, como quem diz, no sujo, no campo, comiam As crianças terra, na ilha, levavam umas à boca suja de terra, sei lá. Agora E eram tudo é saudáveis, estavam fortes. imunizados. Auto-imunizados. E quer dizer, comia-se a comida naturalíssima, não havia estas tretas todas que há para agora. Quanto mais nós vivemos tão É mais estabilizado. em caixinhas de cristal, Exato. quer dizer, cada vez estamos mais fracos, mais doentes, mais suscetíveis, mais não sei o quê, e cada vez há mais a necessidade de esterilizar, e de limpar, e de proteger, e de não sei o quê. Chegamos a um ponto que Não somos podemos umas fazer coisinhas de nada, que não podemos apanhar nada, nem viver, nem respirar. Porque tudo nos faz mal, porque tudo isto, porque tudo aquilo. Devemos aprender. Bom, então estávamos aonde? Estávamos a ver. Aqui, se o que tens é o que és. Sim, ok, exatamente. Esse é o milagre pelo qual a criação veio a ser a tua função. Compartilhando com Deus. Portanto, Nós queremos as coisas, então. exatamente. Ela não é compreendida à parte de Deus e, portanto, não tem significado nesse mundo. Nós não sabemos o que é a criação. Tudo o que sabemos é ver o que está à nossa vista assim, com coisas separadas umas das outras. Aqui o Filho de Deus não pede muito, mas pouco demais. Porque vive na limitação e sujeita-se à limitação. E dá graças pela sua limitação. E acha que é essa a vontade. E acha que é esta a vontade de Deus. Ok? Ele sacrificaria a sua própria identidade com todas as coisas para achar um pequeno tesouro só seu. Isto é,
o Filho de Deus sacrifica ser tudo para ir buscar um bocadinho e achar que aquilo é que é seu. Foi o que fizemos quando decidimos vir para a E dualidade. continuamos a fazer hoje, no nosso dia a dia. E isso ele não pode fazer sem sentir isolamento, perda e solidão. Pois se ele já é tudo e está confinado a uma coisinha e tem que viver feliz com ela, tem que a defender, tem que sentir perda, não é? Medo, solidão, porque está afastado de si próprio e de tudo o que é. É o medo um tesouro? É possível que a incerteza seja o que queres? Ou isso é um equívoco a respeito da tua vontade e do que realmente és? Estás equivocado, porque a tua vontade, de facto, não é teres um bocadinho. É viveres a plenitude de tudo o que tu és. Por isso nós aqui pedimos pouco demais. Agora, este pedir pouco demais é aceitar a limitação como a vontade de Deus, como algo honrado, ok? Humilde, bonito. Mas a limitação não significa que nós tenhamos, não aceitar a limitação é não aceitar nenhuma forma de medo. Não tem a ver com a acumulação de bens, não tem a ver com a acumulação de objetos. Podem existir ou não existir, muitos ou poucos. É um bocadinho o protótipo de Jesus, não é? Tinha tudo o que precisava quando queria, mas não carregava nada às costas, nem andava preso a nada. Essa é a verdadeira liberdade e o verdadeiro poder. Portanto, que eu saiba, nunca de Jesus teve falta de nada e vestia bem, e comia bem, e hospedava-se na casa das pessoas com muito dinheiro e dava de comer a toda a gente, criava abundância onde fosse preciso. Essa é que é a verdadeira arte de viver sendo tudo. Nós só entendemos que ter tudo significa apoderar-se de tudo e tirar aos outros, quer dizer, ter só para si mais do que. Não é essa a visão, porque nós fazemos a leitura destes paradigmas com a dualidade. Então, na dualidade, ou tens muito ou tens pouco. Ou estás de um lado ou estás do outro. Tem ou não tem. Portanto, ter tudo é os outros não terem nada. Porque só é possível alguém ter tudo se os outros não tiverem nada. Senão não só porque Exatamente. Portanto, e é isto que nós todos temos que transcender. É que ter tudo é estar em união com tudo e com todos e é ser infinita a criação. E que nunca há nada que não possa ser vivido por todos sem tirar nada a ninguém, dando tudo a todos. O que é um conceito absolutamente tipo, como é que é possível? Matematicamente não funciona. Mas a nossa matemática é uma matemática que funciona de um sistema binário, não é? É o 0 e o 1, quer dizer, para haver 1 não há 0, quando há um 0 não há 1, quer dizer, e é da combinação destes dois que se conjugam toda a matemática. Ora, isto é transcender, ok, os dois pontos de referência da dualidade. E aí passa a ser holográfico, quer dizer, o 1 contém tudo. E todo um, existem milhões de uns que são formas diferentes de olhar para o todo e de viver o todo. Isto não dá para entender com a nossa mentalidade dualista. É algo que se sente em experiência interna. São as tais revelações, os tais momentos de já percebi, mas que nem se consegue encontrar palavras porque a mentalidade e o vocabulário dualista não contempla estes conceitos. E é ilógico que todos possamos ser um, embora sendo muitos. E que cada um de nós pode ter a plenitude completa e ser dono de tudo e não precisar de ser particularmente dono de nada, mas ter acesso a tudo. E ninguém se zanga que todos têm acesso a tudo. Isto é uma coisa que só na dualidade não se consegue entender. Mas pode-se treinar assim com pequenas coisas durante. Claro. É um bocadinho quântico, não é? É um Uma visão bocadinho, não é quântica. totalmente quântico. É uma visão E quântica holográfico, e quer dizer, holográfica, exato. aliás, ainda hoje, os cientistas, a partir de uma célula, podem reproduzir uma pessoa, não é? Precisamente porque cada pontinho em nós contém o todo. E, portanto, podem fazer
quer dizer, acredito, não sei, não sou cientista, não conheço muito bem essa informação, mas acredito que se tiverem duas células, criam dois clones da mesma coisa. Eu tenho um nome disso que estava para trazer à Isabel, que é o psiquântico. Já vou falar disso. É muito, é bastante técnico, mas é muito giro ler aquilo. Isabel é capaz de gostar, eu depois vou fazer. Tenho estado a rever aquilo outra vez. Sim, veja primeiro com calma. Mas isto não é para compreender em termos lógicos. Temos que ter uma mentalidade não tridimensional para podermos ver as coisas por várias dimensões ao mesmo tempo. Hoje ou ontem eu tive uma experiência a guiar, pensei, olha, isto é um bom exemplo para nós estudarmos. Nós estudamos aqui nas lições. Já sei. Foi a sair da garagem do meu prédio. Aquilo tem uma saída, é um corredor assim e tal. Cá fora já tem um prédio, outro prédio, a gente entra ali para aquele prédio, sai por ali e depois tem uma rua grande, não é? A seguir. Então a gente chega ali ao fim do quarteirãozinho, onde sai dali da saída da garagem, aqui tem uma rua e pronto, e a gente acaba tem que chegar aqui para ver se vem algum carro para sair. Então estava, acho que foi hoje, uma carrinha que em vez de estacionar, já estava fora do sítio, claro, aquilo ali já é para a pessoa passar, mas pronto, em vez de ocupar, chegar-se o máximo para não ocupar aquele espaço, fez em espinha, tipo assim. E eu achei engraçado, porque o homem estava na boa. Porquê? Porque como havia espaço, a carrinha dele estava assim, em vez de estar assim, para eu poder passar. Mas ele estava assim, e aqui estavam outros carros. Mas como havia um espaço mínimo que dava para um carro passar assim, ele estava ali, cadê? Ele olhou e tal, como quem diz, nada, se quiseres passa porque há muito espaço aí. O que é que acontece? A carrinha era enorme, a pessoa mesmo passando por ali ficava sem visibilidade da rua. Isto é, podia passar ali, ou a pessoa estava naquele impasse, ou risco ou não risco, porque pode-se levar uma trombada do outro. Eu pus-me a pensar, de facto isto é o que é a perspectiva, o que são perspectivas. Para o homem, ele não estava a fazer nada de mal, porque na perspectiva dele, a única coisa que ele via era há espaço para o carro passar, portanto, virem-se. É uma visão. Ok? Era a visão que ele tinha. Para quem vem deste lado, além de sentir que tem pouco espaço, fica sem visibilidade, porque lá está. E eu pensei, isto é que são as perspectivas todas que nós temos, quer dizer, ele na sua boa intenção, provavelmente, diz, não estou a fazer mal nenhum, preciso descarregar o carro, mas ele até podia arranjar o melhor, porque tinha espaço. Mas pronto, para quê? Quer dizer, dá espaço, desde que dê espaço para eles passarem, eu não estou para me chatear, põe o carro como me der jeito. Quem vem do outro lado, lá está. E eu pensei, isto é mesmo o que nós fazemos na nossa vida. Só vemos a nossa perspectiva. Só vemos a nossa, Mas porque é assim. Não. Isso é muito frequente nos Não, carros eu acho grandes. Não, eu podia passar, de facto, consegui passar, é um bocadinho melhor. Podia, quer dizer, passei, mas se fosse um carro grande não passava. Se fosse um carro largo não passava. Mas pronto, Mas o carro é pequenino. pronto. Tentei, vi que sim, o homem tipo a dizer, franga, és capaz lá, não és capaz de passar, é uma mulher e tal, aquelas ares de... E eu passei e disse, só que depois é que percebi, mas espera lá, agora como é que eu saio daqui? Como é que... Arrisco ou não arrisco? Pronto. Mas isto é mesmo assim, isto é com o carro, mas na verdade todos nós dizemos, mas porquê é que a pessoa não há de fazer? Mas porquê é que não sei o quê? Então, mas tem algum mal? Então, mas dava não sei o quê? Ou não afeta ninguém? Ou... Será? Será? O estacionamento nos cruzamentos tem muito essa perspectiva. Ignora-se depois a dificuldade. A dificuldade que eu outros tenho, para- porque lá está, porque só estamos a ver as coisas por um ponto Corta a de vista. visibilidade aos outros. Exatamente. Mas depois quem vem assim não está a ver aquele ponto de vista, está a ver este. E isto é exatamente a nossa vida. E então vim o caminho a pensar o que é que isto me quis mostrar. Onde é que eu estou a ver um determinado ponto de vista e esqueci-me de considerar outros pontos de vista. Porque de facto é assim, Ele também. a nossa vida toda. Pois é, Isabel, também, eu faço muito, por acaso, tenho o hábito de ver muito a perspectiva do outro. O que é que o outro possa ter feito ou não feito. Obviamente que eu tenho a minha, não é? Mas tento-me sempre também pôr do outro lado. Eu faço muito isso. Pronto, é uma característica minha. Pôr-me sempre do outro lado, calçar o sapato do outro, etc. E depois às vezes dou muito mal com isso.
Porquê? Porque as pessoas não entendem porque é que eu estar sempre a defender os outros, porque há pessoas que não dizem Mas porquê é que você tem que partilhar isso com os outros? Mas se calhar é esse o meu problema. E não sei, às vezes chego à conclusão que também não é bom fazer Não é bom isso. partilhar, porque os outros podem não estar preparados para ter que levar com isso. Mas é bom você poder perceber, será que Sim, há mas outros pelas pontos de minhas vista? ações, não é? Quer dizer, pronto, quando eu estou a dar o meu juízo de valor, obviamente eu estou a partilhar, não é? Porque quando eu digo, olha, pode não ser assim, porque isto, e porque a pessoa pode ter acontecido aquilo ou não sei o quê, pode não ser bem assim, não é? Mas é Lá nada- estás tu, Claro, lá estás tu, o ego vive para ter razão. lá estás tu, Você tira-lhes a razão, ficam zangados. lá estás tu, não sei o quê. Ou então já me dizem assim, olha, atenção, não quero a tua opinião, não quero que me digas nada. Sim, mas já falámos disso aqui. Depois Você, de alguma forma, quer educar os outros ou mostrar-nos, claro. quer controlar um bocadinho a experiência deles. Deixe que a educação faça. O facto de nós termos uma perspectiva diferente não significa que tenhamos que inundar os outros com a nossa. Se nos perguntarem é uma coisa, se não perguntarem. E neste caminho, Isabel, já me passa muito por essa fase de querer impingir aos outros as nossas Sim, pequenas querer verdades que a mostrar, gente vai porque no fundo, adquirindo. na verdade, É. o que o curso diz é não vejas o outro lado. Não vê nenhum nem outro, limpa. Isto é Exato. entrega. Nem Porque nem o lá teu. para o teu lugar, não é? Exato, porque mesmo que a gente veja o lugar do outro, é sempre pouco. Porque há milhões de outras possibilidades. Portanto, podemos ver o lado do outro, obviamente, mas não é o resultado final. Porque, na verdade, existem milhões de ângulos e de possibilidades. Nós podemos fazer a nossa e imaginar o que pode ser o do outro. E isso para nós até pode ajudar, porque eventualmente pode desfazer um bocadinho o impacto daquela que temos. Mas para fazer o trabalho de transcendência é preciso ir além de todos os pontos de vista, inclusive do nosso. Eu não sei o que isto significa. Ok? Não entrego. Nem a minha, nem a do outro. Pode ser que sim, pode ser que não, olha. Não sei. Mas dar a razão ao outro. Ou seja, É claro, isto é eu assim. acredito Querida, que tinha nós razão. não vamos andar aqui todo dia numa Não, de mas é não sei. difícil. Quer dizer, há coisas que a gente tem que É trabalhar. que aconteceu uma coisa parecida e eu disse ao senhor, desculpa, eu sou uma nave, prefiro a educar. Está bem, mas eu consegui. Diga-me qualquer coisa, mas é que Se eu não aconteceu conseguisse uma tirar, coisa dizia, olha, parecida. desculpa lá, tem que mudar porque eu não consigo tirar. Exato, Ah, dizer assim, dizia, se eu claro. tenho razão, mas faça-me um favor, ou diz-me se pode vir de lá de alguém, ou então chega um bocadinho, eu não consigo sair daqui. Está bem, mas isso E não as faz pessoas. mal. Pois, mas às vezes também não resulta. Estudar a razão ao outro, às vezes não resulta. Normalmente, quando a gente dá razão ao outro, Mas, desmonta. pois, mas. Normalmente mas- desmonta. Pois, mas parece-me estranho. Não, isso, então parece que já é seu. Parece-me Então depois. tem para, não resulta é para si. Dar a razão ao outro. Resulta na parte, mas parece que estou a enganar o outro. Porque no fundo, não é. Ok. Não é. Eu estou-lhe a dar Não é. razão. É Eu não seu quero ter ponto de razão. vista, por exemplo, Eu quero não sair seria o dali. meu. Eu quero é que as coisas se resolvam. Sim, mas não é necessariamente assim. Só um bocadinho, já chega. Quando queremos que as coisas As pessoas resolvam, sabem, a mas nossa Mas é maneira. difícil. É uma canseira quando a gente faz Pois aquela é, fase mas- de evangelizar os outros. É uma Ai, canseira. E ia bem, eu andei tantos anos nisso. É isso. Ainda ando de vez em quando, ainda me esqueço, ainda lá vou. É, e Mas passamos depois a ser, recuo logo, salta. e Não tem passamos- direito à opinião dele. e passamos a ser umas secas. Eu também tive isso. Ainda há Passamos bocado, por ainda há isso. bocado estava quase a. E depois eu, não, é um propósito nisso, não tens nada a ver com isso, não sabes, sai daí. É um trabalho Mas isso é um trabalho de. Tremendo. Nós passamos a vida toda em São condições escolhas que as pessoas fazem. Mas não é a E cultura nós da não- evangelização. Porque se eu te trouxer todos para aqui, para além disso, fico com a certeza que estou certa. Não é? É uma Exato. parvoíce. E pronto, não sei, é doentio. É doentio, os outros sentem. É mais fácil os Os outros virem depois quando nós sentem não que dizemos no nada. fundo estou é desesperada para angariar ovelhas. Nós não queremos estar sozinhas, no fundo é um bocadinho isso, não queremos estar sozinhos, não é? E então queremos que os outros venham Mas depois é um para nós. alívio quando Mas é a a gente nossa fala. insegurança Pois é. que faz isso. E nós temos que reconhecer Pois isso é, para poder verdade. perceber porque é que não vale a pena. Vai, trata de ti, Exatamente. cria a tua segurança. E o alívio que é? Pode ser. Não há nada O melhor alívio que que é? Não é, Já não não ter
que anda a fazer esse papel. É quando queremos. É isso e dizer não sei. E quando queremos impor. Quando a gente diz, olha, não sei. Não Não sabes, não sei, é não muito sei, é bom. tão bom. Ai, é tão É bom. delicioso. Tão grande. Olha, não Ai, eu sei. não gosto nada de ouvir um não sei do outro lado. Não gosta? Ai, eu adoro dizer. Não sei, eu gosto. Não sei. É isso que ela não quer ouvir. Eu adoro dizer, isto não sei o quê. Se eu não sei, digo, olha, não faço a mínima Sim, ideia. mas às vezes eu sei Não que a sabe. pessoa Não, não quer dizer Porque nada. estou suposta quer a ficar saber. calado. Você não sabe, eu tenho de saber porquê. estou suposta a saber porquê. Acha que isto me vai fazer não sei o quê? Não faço a mínima ideia. Mas a Isabel sabe. Eu? Quem me leva a achar que eu sei? Não faço a mínima ideia. Mas você pode saber. Aliás, quem tem que saber é você. É tão bom não ter que saber. Já viram? Não temos Sim, mas responsabilidade quando nos nenhuma querem sobre aquilo que não é responder nosso. e que a resposta é não sei, Isabel, qual é a sensação? Pode ser mais fácil. Depende de quê? Da situação. O que é que me quer dizer sobre isso? Dê-me lá um exemplo. Eu também sei que estou sempre à espera de uma resposta, é verdade. Não admito, entre aspas, me digam não sei quando a pessoa tem que saber. Tem que ter uma Tem que opinião. saber. Tem que ter uma opinião, seja ela qual for, não é? Tu não sei. Agora, tu tens Lisa, que ter opinião em porquê é que relação tem às que ter uma opinião? Epá, olha, Quanto menos Não. opiniões tivermos, mais não quer felizes fazer somos. isto. Sei lá, imagina agora o meu filho, ó Pedro, vai arrumar aquilo. Bem, não quero. Mas porquê que tu não queres? Porque eu não quero. Isto é resposta. É porque a pergunta também não faz Desculpa. sentido. Desculpa, mas ele não quer e não tem que perceber porque é que não quer, não lhe apetece. Tem que saber porquê. Porque a pergunta é que está mal. Porquê que não queres? Já Porque está. não queres. É a pergunta que está errada. Porquê? É o porquê. Não me apetece. E não quando é? não apetece, agora e depois, e depois, e depois, e depois, e depois, e Isso é outra sempre. coisa, mas nós estamos a Pronto. falar do não sei. Ou do não ter opinião. É Não, outra mas coisa. pronto, noutras situações, não é? E que eu sei perfeitamente que a pessoa não lhe apetece falar, não quer E falar. porquê que há que ter que falar para lhe agradar E assim? então para despachar e para não me ouvir mais, Agora é que vai ser Não isso. sei. Então já tem aí a Sei, resposta. nem quero saber do que é que eu não sei, que é para não ouvir mais nada, que é para não. Assim não vai ouvir mais nada. Só que já sabe que esta resposta acaba logo o diálogo. Se há algo, acaba logo. Quer dizer, é assim, também estamos a falar às vezes de educação de um filho, e às vezes há certas Não, coisas mas não é que só nós no temos filho, que fazer não é que não podemos dizer. Eu sei, mas como eu buscar o exemplo de um filho, às vezes há coisas em que a gente diz, não, mas temos A que gente ver quer o é que é, sacar lá tal, do tal, outro, do adulto. É a Vá, nossa vá, função vá. educar. Deita cá que quer saber. Agora, em relação aos O outro adultos, eu não fecha-se sei em quê, copas. Não. não quero. Ok, não quero. Pronto, é que eu tenho. Alguma razão especial? Não, ok. As pessoas têm que ter direito a expressar o que querem. Talvez porque eu seja exatamente o oposto, não é? O oposto que é justifico tudo, explico tudo, porquê ou não porquê, ou não sei o quê. Mas isso é um egoísmo. E se os outros não tiverem o mesmo interesse nisso? E Tens não encontrado compreendo, felicidade não através disso? compreendo, não, claro que não. E não compreendo depois porque os Começar a outros fazer não. casinha. Eu era a mulher do porquê, da rainha dos porquês. Porquê? Porquê? E tive uma filha que desde bebê, a primeira coisa que ela aprendeu a perguntar foi porquê? 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 Ela dizia milhões de porquês por dia. Até que eu aprendi a lição. Largas o porquê ou não largas? Era uma coisa. Porquê é que as formigas comem? Porquê é que as formigas andam? Porquê é que as formigas vão para ali? Onde é que é a casa das formigas? E porquê é que elas têm a casa ali? Porquê é que faz... Porquê de tudo? E eu As pensei, estrelas não caem. é assim, As estrelas não caem. tudo, mas era tudo, tipo ao pormenor. Porquê que os Porquê é peixes que não os se pratos não afogam? falam? Porquê é que os pratos sentem? Sentem? Sabem Porquê nadar. que não têm maneira de sentir? Porquê? Aprendem a Porquê? nadar. Era tudo. Eu fiquei maluca. Andei 2 anos a bater com a cabeça nas paredes. Nunca mais percebi. Ok, esquece os porquês, que eu era uma seca, eu corrigia a vida de toda a gente. Epá, tu não podes fazer isto, não sei o quê. Era a salvadora, já vos disse. E a mania que era a Joana Dar. Portanto, depois as pessoas fugiam, claro. Pá, que seca, pá. Não se pode dizer nada ao pé desta mulher que ela começa logo com um sermão e com dicas e com isto e com aquilo e com aquilo.
Passamos a ser pessoas que as pessoas não querem ter ao pé. É É. uma seca. Não, porque vamos corrigi-las à Vamos força. sempre a corrigir e sempre a dar dicas e sempre a dizer que está bem. E olha que tu está mal. devias ir àquela terapeuta. Exato. Eu, cada coisa que descobri, eu levava toda a gente. Ao princípio fiz isso consigo, até que ir lá, olhar lá as pessoas e cura-te a ti. Não dá, não dá. Não Trazia funciona. toda a gente. Descobri a Isabel, vai tudo para a Isabel, que é para curar o meu mundo pessoal e eu relaxar. Depois percebi que afinal era eu que tinha Eu também pensei. É isso Não, mesmo. é porque não funciona. As pessoas que não estão prontas, depois aquilo custa. que no fundo era também por interesse. Ah, mas É, nós não sabemos sempre, fazer é nada muito sem- engraçado, porque se os que estiverem ao meu lado estiverem curados, É cómodo. epá, que sorte. Exatamente. É, não. Mas a propósito dos porquês e não sei o que, eu lembrei-me que há uns tempos li uma frase que eu já sabia, mas que me tinha esquecido, que é vive e deixa viver. Exato. Vive e isto tem um impacto. Vive e deixa viver, deixa, dá espaço aos outros. Que eles dão-te a ti, é que faz toda a diferença. Do que andar em luta com a querer evangelizar as pessoas. Ou querer Ou controlar. corrigi-las, ou não sei o quê. Eu há dias tive uma experiência que também me fez fazer essa, levou-me a fazer essa reflexão. Eu ia com pressa, ia a conduzir. E à minha frente, o que é que me aparece? Aqueles carros duros, mudantes, com aquela caixa aberta atrás. Aquilo é horrível ir atrás de um carro daquilo. Ainda por cima cheiram mal. Não cheirava porque eu ia com as janelas fechadas, mas é evidente. Eu Mas mesmo com as imagina-se. janelas fechadas, eu sinto que aquilo cheira mal, exatamente. Porque na minha cabeça aquilo cheira mal. Disseste muito bem. Eu ia atrás daquilo e fui enquanto tive que ir. Na primeira oportunidade, eu disse, é? Quando eu vi que ele ia pelo meu caminho, eu disse, eu vou inventar outro caminho. E desviei-me a toda a velocidade porque eu ia para a Fugir autoestrada, para fugir dele, pensando eu que me estava a livrar dele. Oh meu Deus! E vim por um caminho que realmente era muito bom. Para ali até nem há muito. Só que depois encontrei-me com um autocarro, e o autocarro tive que lhe dar prioridade, e mais eu outro vinho atrás dele. E tudo isso. Depois, o telemóvel tocou lá atrás, eu precisei parar o carro para ir buscar o telemóvel, quer dizer, tudo isto foram memórias. O que é que me acontece? Quando eu chego a Miraflores, ao Bolsonaro, até não é com o danado, veio lá por outro caminho, bem longe. E chegou ali, tem prioridade em relação a mim. Quando eu vi entrar à minha frente, eu disse, o que é que isto significa para mim? Pois é, veio a aceitação, veio portanto, a ânsia de contornar, de ultrapassar, de ser mais rápida que os outros, de querer chegar primeiro. Lindo. Porque se querer livrar, quer dizer, não aceitei que não fosse à minha frente. Quis-me livrar dele, fui apanhá-lo. Até porque podia ser um carro que tu não reconhecesses mais tarde, Não, mas era o caminhão do lixo. Era o mesmo. Não havia dúvidas, Paula. Até o homem era o mesmo. Não era outro igual, não era aquele. Bem, por um caminho completo. Olha, sabe o quê? Eu ir assim, por um lado, e ele por outro, bem longe. Ele passou não sei quantas roturas, eu passei não sei quantas ruelas ali do Alto de Algés, para irmos ter ao longe sempre de Miraflores. Ali, quando eu vejo a descer, eu me acelerei para chegar lá primeiro que ele também. Ele arriscava ter prioridade. E aquele monstro, quer dizer, também só a roubar-lhe a prioridade. Lá vai ele. É impressionante. E aí foi isso, quer dizer, Não brinquemos com a vida porque ela exatamente. tem infinitos. Foi uma lição que eu não tive vale ali a logo de manhã. Eu fui para a autoestrada e durante muitos quilómetros pena. eu ia a pensar nisso. Senão, se foges de um lado, a vida apanha tudo. Exatamente. Porque, os recursos que a vida tem são tão incríveis, ilimitados e imprevisíveis, não vale a pena a gente pensar contra aquilo que tem que ser. A vida vai atrás. É. Tem que ser. Os brasileiros contam aquela história. Eu lembrei-me também naquele momento da história que os brasileiros contam sobre a morte. Não sei qual é. Que isso? Os brasileiros contam muito uma história que é a morte. Um dia estava lá um grupo de homens a conversar à porta do café e a morte apareceu. Apareceu e disse, eu logo venho buscar. Onde é que está fulano de tal? Fulano de tal, a gente não sabe como é que ele foi. Está por aí. Então pronto, não tem problema, eu logo venho buscá-lo. Tenho encontros com ele, vou marcar encontro com ele, venho buscá-lo hoje à noite. E então os outros todos, só que a morte veio dizer que a gente vai já avisá-lo. E ele disse, mas o que é que eu faço se a morte me vem buscar? Eu não posso fazer nada contra a morte. Podes, eu empresto o meu cavalo, como ela vem aqui buscar, tu vais sempre para no cavalo para bem longe. E lá vai o homem para bem longe do cavalo. Aí, quando a morte veio, então onde é que está o fulano de tal?
Ele não está aqui, não. Ele foi de cavalo lá para muito longe. Não, a gente nem sabe onde é que ele foi. Ótimo, era mesmo lá que eu ia encontrar. A bata dele já sabia por onde é que ele tinha encontrado. O encontro estava marcado, não era ali. Os outros é que se iludiram, pensaram que o encontro era ali. Mas Assim como afinal era no outro. E este até facilitou a chegada lá ao tal local do encontro, emprestando-lhe o cavalo. estava tudo escrito. Exato, no fundo isto às vezes também explica um bocado o que é fuga. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena fugir, não vale a pena. Está sempre em piloto automático. Isto já está tudo programado. Não vale a E a pena menos fugir, que o que dores também é um para sair alívio. fora da matriz, não vês hipótese. Aquela ideia, não é? Que nós Muitas vezes temos também sempre faz Olha lá, o medo é responsabilidade. tanta coisa. Eu a trabalhar aqui, vês, para fazer um Nós caminhão. Já vai controlamos a nós. Por isso é que tem uma das histórias. Já é dia, trabalhou-se a nós. Deixa ir atrás, mais calma. Se calhar ia mais calma, mais É, calma. a rendição anda por Nossa, aí. ela é inovar, é o que ele diz. Se calhar, se eu pudesse aceitar, ir atrás de dela. Alinhar, que é ser. limpa, não Se sabes pudesse o que é, aceitar, ir atrás dela. Se calhar tem aqui uma oportunidade de ultrapassar sai o outro fora lado. da escola. Na Não, hora mas certa. estava Epá, certo, não sei se mas é. tu precisavas É para desta sair fora, desta podes viver percepção outra realidade. e de Quando partilhar aqui. começas a julgar, a perceber, a justificar, a Não entender, interessa né? nada os porquês. É uma coisa Estás que a Isabel ali disse imenso no no coaching. caminho, tá Não bem. interessa nada aos porquês. Hã? A Isabel no coaching insistia imenso que a gente não interessa nada aos Não porquês. interessa nada. E é E é verdade, verdade, você experimenta e veja lá se interessa. Só estraga. Nada. Ponham à prova, que digo, experimentem e vejam se Não se substitui interessa. por um equivalente. Não substituir por um equivalente. O que é o porquê? O porquê, sim. É um Fizemos elogio. um exercício que não se podia dizer o Não porquê. interessa porque E eu, no exercício com a outra pessoa com quem estava a fazer, Arranjei eu um arranjei um substituto. equivalente. Um equivalente também. Já depois, Foi logo. não podia dizer porque. Uma vez Mas que sim, uma vez que eu não faço Já isto, era uma vez que porque é igual. A gente queria vamos a praticar o português. aqui não se Arranjar arranjar equivalentes. Eu arranjei um equivalente. Olha, não digo porque Equivalente. dizer, falar sem usar a palavra porque ou equivalente. É incrível. É incrível, Tem que se diminui acrescentar o o discurso assim. É. Uma frase assim passa a ser só assim. Exatamente. E é muito mais incisiva, muito mais Muito direta, mais mais perceptiva. Isso mais é para clara. treinar a Por assertividade. isso é que aquilo depois não fazia sentido. Claro. Ficava tudo Claro. Mas o que eu Não fazia puxava para a sentido, cabeça não havia nada para substituir o porquê. Assim estava numa aula de português. Depois entrei no Não, aquilo não era pois para dizer, era só para sei. dizer o que interessava. Mas primeiro que eu lá chegasse, andei. Gosto muito desse vestido. Parou. E eu achei que tinha Gosto da entendido cor desse vestido. o propósito do exercício. Mas eu à conta disso para dizer porque blá blá blá, estou aqui meia hora. Aqui, é só para dizer que gosto do vestido ou gosto da cor. Já chega. E a outra pessoa nem sequer consegue desfrutar do que houve, porque houve tanta salada e tanta confusão que nem sequer percebe o que é importante. Nós temos a maneira de justificar-nos também. A nossa cultura é toda assim. Mas depois É as tudo pessoas para estamos tudo é atentos. O que nos incomoda as pessoas Porque agora Nós voltamos ao Mas tem razão, português. tem já perdemos a razão. força, não é? Não, e quem não justifica Não e era quem razão. não explica é burro. Não é? Nós é que A temos nossa mania disso. cultura É, ensinou-nos exatamente. que quanto mais explicarmos, quanto mais palha Mais metermos, segura É está. palha, mas Mais gostamos de dizer razão palha tens. de ser palha. Mais publicidade, mais razão tens. Mas, Exatamente. As mas há convincentes. bocadinho falámos nisso. É assim, viver no silêncio, Não é no normalmente... silêncio, é dizer só o que é precisa importante. Sim, mas defesa. isso implica, de certa forma, para quem fala muito, não é? E para quem justifica muito, é quase um silêncio, não é? Ah, Ser- sim, é quase, não é? Pronto. E esse silêncio, a mim, pronto, às vezes custa-me estar nesse silêncio. É isso que tem que ser curado. Porque é isso que faz com que não se ouça e não toque ponto sagrado lá dentro. É exatamente todas as coisas. Porque é nesse silêncio muito brota. Então nós, para não nos conectarmos, o ego faz isso, para não nos conectarmos, criamos muito barulho mental, verbal, sonoro, Zumbidos. zumbidos, tudo o que seja. Criamos barulho para distrair a mente e não ouvir o silêncio. Isso é uma estratégia do ego. Eu logo de manhã quando acordo, dou por mim já a fabricar Ei, conversa já vai aqui. Quando o meu propósito é acordar, relaxar, fazer a lição. Quando dou por mim,
estou a beber café e surpreende a minha mente enlouquecida. Com coisas Já vai que não longe, interessam já nada. vai longe. Já vai o ego e Pronto, a volta saltar para às trás. Quando temos me o ego descuido, sempre. já estou outra vez no vício. É impressionante. É para a habitação. Mas pronto, já apanho mais rápido. Antigamente nem tinha consciência que É a o minha que ele mente era diz. louca. É o que ele diz, ser vigilante acerca dos teus pensamentos. Mantém-te vigilante, não para reprimir, mas apenas para tomares consciência, deixa-os passar, dissocia-te e diz, Agora não. ok, quando não mordes o isco, é a tal mordida da maçã, da Eva, se não morderes o isco, eles passam, conforme entram, saem, então não deixam Não rastro. fazem Já tem-se para derriba. Exatamente. E quanto menos alimentamos, menos vezes eles voltam, porque já sabem que ali não vão receber nada. Não têm alimento Não recebem energético. força. Exato. E o ótimo GPS é de manhã, quando eu entro na maluqueira, começo-me a sentir cansada ou ansiosa ou estressada, já aí é que eu acordo. Do género, então mas eu já estou assim logo de manhã. É assim, depois aí faço uma espécie de reset para voltar, mas o que eu quero dizer com isto? A emoção de ansiedade ou uma emoção que me sabe mal é sinal de que já fui atrás da mente. Sim. É. Tá bem, mas sim, nesse sim. momento Sim. não nos vamos reprimir. Uma Ok. consciência só. Passa. Sobretudo quando se É tomar está, consciência Há só. outra maneira de pensar. quando se está acordado e continua-se deitado. Acontece muito. Uhum. Se eu acordo e fico deitada, que às vezes até começo a fazer trabalho do bom, mas de repente já estou noutra. Sim, Ah, e mas é o acaba-se a trabalho. A acontecer. mente é assim mesmo. Não vale a pena ficarmos frustrados. Tomamos consciência e passamos um momento assim em observação. Pois, mas é que esse Que é para momento ir para nós é... treinando a mente a descolar. Mas não entrar em Mas resistência. o que é para mim? Isso para mim é novidade, não é? É relativamente novo. O ser vigilante com os meus pensamentos ainda não entrou em piloto automático. Eu Sim, ainda claro, tenho que estar muito atenta. Sim, Exige muito trabalho. existe. É um retreinar, por isso é que ele diz que isto é um treinamento. Este curso é um retreinamento da tua mente. E a emoção negativa, como dói, faz-me acordar. Não é? Às tantas já estou, sei lá, ansiosa ou qualquer coisa, já percebi. Escola. Está lá alguém? Já foste Vamos falar. atrás da Está lá história. alguém? Eu sou aquela que sente isto. Ou sou isto? Exatamente. Então deixa passar a emoção. Até que ela faz. Pronto, e nós ficamos na massa. Até faz calor, às vezes. Next. Depois faz. É engraçado. Quando a gente faz Tanto a nós isso. como aos outros. É isso que eu Sentes estava a calor. falar de dissociar. Por exemplo, a pessoa está com raiva. Ele não é raiva, ele está com E eu raiva. também não sou a Pronto, Vai dissociar, com não é? passar. Ok, ele não é aquilo, ele neste momento está Está naquilo. naquilo, mas ele não é assim. Ele não O é estar aquilo. não é o ser. Exatamente. Quer dizer, na dualidade. Nesta consciência, porque quando estivermos completamente Aí no não, fluxo, não. estar e ser é tudo a mesma coisa. Mas aí já não é na raiva. Não, é no amor. Claro. Mas, pronto, aos santos. Ok, então vamos lá. Estávamos Vamos começar. no 11, não é? Vamos agora Sim, acabar. sim, sim. Vamos ao 12. Quem quer ler? Falta o primeiro. Posso. Quem Posso. tem aqui? Vamos considerar o que é o erro para que ele possa ser corrigido e não protegido. O pecado é a crença em que o ataque pode ser projetado para fora da mente onde surgiu essa crença. Aqui a firme convicção de que ideias podem deixar a sua própria fonte se faz real e significativa. E desse erro surge o mundo do pecado e do sacrifício. Esse mundo é uma tentativa de provar a tua inocência enquanto valorizas o ataque. O seu fracasso está no facto de que ainda te sentes culpado, embora não compreendas porquê. Os efeitos são vistos como se fossem separados da sua fonte e parecem estar além do teu poder de controlá-los ou impedi-los. O que é assim mantido à parte nunca pode unir-se. Vamos dissecar ou está bem?
Vamos considerar o que é o erro, para que ele possa ser corrigido e não protegido. Muito bem. O pecado é a Eu crença. considerar é tomar consciência. Hum? Aquilo que vamos Sim, considerar é sim. tomar O consciência. que é? Sim. O pecado é a crença em que o ataque pode ser projetado para fora da mente onde surgiu essa crença. Ok? O pecado é a crença de que é possível eu ter feito alguma coisa do qual me sinto pecador e projetar isso para fora e ver o outro como pecador. Isto é a crença de que é possível uma coisa que é minha ser projetada e vivida fora e vista fora. O pecado é essa crença, é considerar que é possível eu projetar alguma coisa para fora e ver lá fora aquilo que não tem nada a ver comigo. Acreditar que está lá fora o pecado, mas não tem nada a ver comigo. O pecado é a crença em que o ataque pode ser projetado para fora, ok? Onde surgiu essa crença. Depois vem a seguir. Aqui, a firme convicção de que ideias podem deixar a sua própria fonte se faz real e significativa. Quer dizer, eu acredito, todos nós acreditamos, que aquilo que vem de nós pode ser projetado lá para fora e não tem nada a ver connosco. Pode deixar isto. Quer dizer, eu posso pensar mal daquela pessoa, mas eu tenho razão porque ela fez isto ou fez aquilo. Mas, ok, é possível eu ver o pecado e ainda assim não ter nada a ver com isso. Eu não ser pecador, mais propriamente. É possível eu ver alguém pecador e eu não ver em mim o pecado. Ora, a ideia de pecador é minha. Eu só posso ver fora o que eu encontrei dentro. Então, se eu não... O facto de eu me ver pecadora, mas não ter noção, consciência disso, faz-me acreditar que eu posso projetar isso para fora. Esta ideia pode sair da sua fonte, que sou eu, ter uma vida lá fora e eu não ter nada a ver com isso. Isto é, eu sou a vítima, eu sou diferente, eu não sou nada disso. O outro é que é. Portanto, a ideia de que as ideias podem deixar a sua fonte e ter uma vida lá fora, como se não tivessem nada a ver connosco, faz todo o mundo do sacrifício, como diz aqui, e desse erro surge o mundo do pecado e do sacrifício. Isto é, porque eu acredito que as ideias podem deixar a sua fonte e têm uma vida própria lá fora e que não têm nada a ver comigo, então eu posso criar um mundo de separação total. Porque vem de mim, mas não tem nada a ver comigo. Isto é, reparem que uma das coisas que mais custa às pessoas é perceberem que não é possível vermos alguma coisa lá fora que não seja a transposição daquilo que está a ser vivido lá dentro. Porque a pessoa diz, eu vi um ladrão. Eu não sou ladrão, não pode vir de mim. Ele é ladrão, ou ele é mau, ou ela é isto, ou é aquilo. Eu não. Porque aquilo que está ali não tem nada a ver comigo. Eu sou completamente diferente. Ou ao contrário, ou ao oposto. É ou não é que as pessoas dizem? Como é que eu posso achar que tem a ver comigo uma coisa que eu sei que eu não sou assim? É que eu posso ser assaltado. Por exemplo. Se eu não assalto ninguém, nem penso nisso. E este é um dos grandes obstáculos a transpor. É isto exatamente que ele diz. Nós acreditamos que as ideias que temos sobre podem deixar a sua fonte, que é isto, e ter uma vida lá fora, que não tem nada a ver connosco. E isso é absolutamente impossível. E esta viragem de que eu não posso ver fora o que eu não encontro dentro, porque as ideias nunca deixam a sua fonte. E se a fonte dessa ideia sou eu não posso ver um pecador sem ter encontrado em mim um pecador que pensa sobre o pecador e o dirige para fora. Porque nenhuma ideia pode deixar a sua fonte.
e ficar lá fora e separada da fonte. Essa ideia pode ser simplesmente o medo Pode? que aquilo acontece. Pode. O medo não é bem uma ideia, é uma reação a uma ideia, que é, posso ser atacada. Ok? Se posso ser atacada, posso atacar, pois há as várias versões das hipóteses todas, de mim para mim, não é? Eu posso atacar ou posso ser atacada. Mas eu não posso jamais julgar alguém ou ver alguém e pensar, esta pessoa pode me atacar. Se não existir em mim, eu posso me atacar. A ideia de Senão, como é que a mente ia buscar esta associação para poder transferi-la para fora? E isto é das coisas que nós todos temos muita dificuldade em aceitar. Porque toda a nossa cultura vive de inocentes e culpados. O inocente não tem nada a ver com o malandro do culpado. Não é? O bonzinho não tem nada a ver com o malandro do mauzinho. Não é? O correto não tem nada a ver com o injustiçado ou com o vigarista. A vítima não tem nada a ver com o agressor. Nada. São coisas completamente distintas. E coitadinhos do lado de cá, porque o lado de lá é que é mau. E nós não temos nada a ver com isso, somos vítimas. É o conceito da vítima. Porque é que nós temos um pensamento de vítima? E vivemos toda a vida como vítimas. Porque é dos conceitos mais radicais e mais profundos que nós temos no ego. Esta é a essência do ego. Porque no momento em que o ego percebe que aquilo que pensa de lá de fora está em si, é uma projeção, o ego acaba, porque o ego é a separação. Eu aqui, o outro ali, não temos nada a ver. Ok? Oposição. Ora, a oposição não consegue manter-se quando eu percebo que aquilo que eu estou a ver ali está aqui. Automaticamente, aquele fosso acaba porque volta para mim. É quase um bocadinho como aquelas físicas que a pessoa faz assim, pode virar para nós. Se eu puser ao contrário. Pronto. É assim. Se pode fazer ricochete. Pode fazer ricochete. Portanto, se as coisas voltam a nós e nós tivermos consciência disso, acaba ali completamente a acusação do outro. Porque, poxa, afinal sou eu, acabou. Ou quando há Fez uma completamente autoacusação é igual. Não é espelho. Igual, Pode ser espelho, mas pode ser um espelho invertido. Quer dizer, pode ser. Sim, pode. Se eu estou a E é pensar, aquilo que, não por é? exemplo, no coaching nós fazemos como role-playing, que é fazer o meu papel e o papel do outro, que é um bocadinho que a Luísa faz. Ok? Porque quando eu vejo os dois lados, penso, poxa, afinal eu aqui já percebi que tá, ok? É isso que faz a mudança de perspectiva, que é, afinal, já não é o outro assim, mas agora eu já vi como é que é estar daquele lado, já me sinto diferente, já não é bem assim que eu penso. Portanto, esta é a grande dificuldade do nosso pensamento, é de ter dividido todo o nosso mundo em dois e irreconciliáveis. E um não tem nada a ver com o outro, apenas vive à mercê do outro. E nesse vai e vem, há defesa e ataque, defesa e ataque, defesa e ataque. Isto é a essência da totalidade, do ego. E é isto que ele diz. Oh, Exatamente. Isabel, há três situações, não é? Eu vejo, pronto, ela é um partido a mim, não é? Eu ponho no lugar do outro e depois ainda há um outro que é eu sou o observador. Eu acho que o melhor papel ainda, quando se consegue fazer, é de ser o observador, porque se é imparcial. Enquanto que eu estou a pôr no lugar do outro, estou a pensar por mim, não é? Estou a pôr no lugar do outro, mas ainda assim estou a pensar, não é? Por mim. O outro pode ser, sabe? Não é? Exato. O observador é aquele que Está desmancha os dois lados. neutro, Desmancha os dois lados. exatamente. Não é um nem é o outro. Exatamente. Só Desmancha. que esse papel é muito difícil de fazer, mas é o melhor, na minha perspectiva, é o melhor papel, é estar como observador e ser neutro, não tem nada a ver com um nem com o outro. Essa Tentar é uma fazer boa isso. atitude perante a vida e os pensamentos. A minha mãe dizia uma coisa que eu agora percebo melhor. Quer dizer assim, se aquela pessoa agiu daquela maneira, ela deve ter feito o melhor que ela podia e sabia. Porque se ela não faz melhor, é porque ela não é capaz. Então, se não é capaz, não tem culpa, entre aspas. Exatamente. Portanto, e é de facto, é verdade. É. As outras pessoas, quando agem de uma forma que nós achamos incorretas, é porque não conseguem fazer melhor que aquilo que se soubessem fazer. Todos nós fazemos sempre o melhor que podemos.
Aliás, há uma consciente ou frase, inconscientemente, é assim. E isso faz um bocadinho a tal distância, não é? há uma Ela frase faz do o Curso papel de Milagres dela. que diz: eu condenaria-me por isso. Pois. Por exemplo, eu não sou capaz de fazer, ela não é capaz de fazer aquilo. Isso, eu condenaria-me por isso. Se fosse eu, condenaria-me por também não ser capaz. Também há aqui uma inversão que O ajuda. curso tem essa frase. É o que eu estava a dizer, eu disse do curso. Foi o curso que me disse. Vem atrás fazer pagamentos de autor. Mas às vezes, quando estou aí na malqueira, lembro-me, eu condenaria-me por isso. Está quieto, a mim já não me faz bem. Claro. Isso é no dia a dia, nós na justiça confrontamos cotidianamente com essa situação. Um cidadão qualquer, homem ou mulher, está a falar de um que assaltou ali, se calhar, um pilha galinhas e já foi o drama na comunidade, o outro veio lá roubar as galinhas, precisava de ser preso, morto, tudo. No entanto, quando é o seu filho, que até fez um crime hediondo, aí a perspectiva muda completamente. E aquele já não é o arguido, já não é o criminoso, quer dizer, que no fundo é assim, dos criminosos livrai-nos Senhor, até um ponto, até que esse criminoso não é nosso, não é da nossa esfera familiar ou de Já vizinhança, tem muitas atenuantes. é completamente verdade, já não é criminoso, quer dizer, dificilmente é criminoso, ele apenas teve desvio, ele tem imensas justificações para o que fez, e merece O ser perdão é muito desculpado. fácil ao filho. E, portanto, tudo o que façam com ele é mais criminoso ainda. Porque, no fundo, Mas é a perspectiva do isto criminoso. mostra, isto é no criminoso e é em tudo. Claro, É em mas tudo. porque às vezes ajuda-nos a ver que é muito forte. É verdade. E toda a gente percebe o quanto cada pessoa muda quando o delinquente está na sua família. Exatamente. É impressionante. Olha o caso daquele rapaz que matou Da América. o outro na Está na América. América, sim. Aquela mãe. Qual Mas a caso? gente compreende como mãe, Pois, mas não deixa claro. de ser Compreendo. que o mundo em que vivemos e ensina-nos também a ver o que é olhar com olhos disto ou com olhos daquilo, e que isto é tudo uma ilusão. Porque cada um tem a sua perspectiva de acordo com os seus sentimentos, com Da Madeira. muitas coisas. Mas faz-me impressão, porque eu não via assim. É por isso que não há justiça. É, mas Não é possível haver Não, justiça. há muitas Jamais. vezes que assumem Existe a como justiça não dos há homens, mas a Exatamente. justiça dos homens Nunca é bom. nunca pode ser perfeita, porque há tantos pontos de vista possíveis. O que é justo? coisa. Mas, Isabel, a questão também é interessante. Pois. Ah, Eu desde miúda tenho esse dilema, que é o ser mãe de um criminoso, ou filha de um criminoso, eu não era capaz do encobrir. de me encobrir, nem de estar pacificamente com que fosse um crime hediondo, digamos, matar alguém, ou não é o roubar. Sim, para mas a comer, ou maneira não sei como o se quê. sentiria e se posicionaria Desde afetivamente miúda era tenho essa diferente. ideia. Mas quer dizer, isso é uma coisa que eu fabriquei, também me faz confusão. Mas eu estava a dizer que Mas não há também regra nunca sem viveu exceção. uma Há muitas experiência mães que dessas, são não, elas que nunca vão tive denunciar essa os filhos Sim, e levá-los à polícia, sim, denunciá-los e mas vão levá-los. denunciá-los, até mesmo quando são não pequenos. não deixam de os amar e de Exatamente. compreender os seus motivos, ainda que Pois, não mas, concordem. E curiosamente os filhos agradecem-nos muito mais Sim, tarde. exatamente. Porque foi a mãe com aquela atitude Sim, Pois mas termo fazem isso como ao uma caminho da forma de criminalidade. corrigir, de ajudar a corrigir. Exatamente. Não é de Claro que sim. punição, não é de Não, modo não é algum é de sentido punição. Mas lá está, a posição é diferente do É. que aquele bandido devia, aconteceu, malandro, não sei o quê. É diferente. a mesma coisa. É, mas é Já há diferente. Mas diferença aí. eu tinha medo de deixar de amar a pessoa por ter feito uma coisa Então não amava. grave. Não, eu- nunca isto teria é amado. um Se medo, já tem é um medo proclamação, de também não não. poder amar. É sempre uma coisa pronto. Minha isto é querida, nós nunca esquisito. amamos. Ui, onde elas Não. começam agora. Não. Nós satisfazemos. Desfazemos. Satisfazemos. Desfazemos. As personalidades não amam, satisfazem-se. E esta? Ih, lá. Agora é que foi estruturar As isto. personalidades Não demasiado. Não amam porque não Mas isso são capazes. são os egos. E existe mais alguma coisa Ou na uma nossa necessidade. sociedade? Sim. Pronto, está bem. As personalidades não amam. Quando amamos mesmo não é a personalidade, é o ser. E aí não muda. As personalidades são o egozinho. Isso é bem. Ok, e esses
dizem que amam, Pois. mas desde que Pronto. satisfazem Pois, ou não, concordo, e então Pois amor é, e Mas não ódio envergonha a cara do correspondem à Mas é satisfação isso. ou insatisfação da Não é, personalidade. É o amor do qualquer ego, coisa. pronto. Temos que o aceitar para o poder transcender. Ok? Não é? Claro. Então isto é ego, isto é o medo do ego. Então, isto agora traz-me uma ideia que eu posso não gostar ou não amar aquela pessoa da maneira como ela é, mas eu amá-la. Pode, perfeitamente. Como é Pode que não ela- concordar com o que ela faz e pensa. Pronto, a Mas maneira, amá-la a personalidade, eu posso Absolutamente. não... Uma coisa é o ser, outra coisa é a personalidade. Ai, que interessante. That's it. Lá está o amar, apesar de. Isso mesmo. Por isso é que Não quantos amar, casos não apesar há? de Claro. ter feito De isto. amigos e pessoas que dizem esta pessoa Claro. fez, É este que eu aconteceu, tenho mas eu não problema. consigo deixar de amar. Exatamente. Sei isso que é Por causa dos filhos. um Eu amo amor, exatamente por isso. ou fez isto mal, ou não sei o quê, pá, mas eu adoro aquela pessoa. Exatamente. É perfeitamente possível. Amo Eu apesar até sei disso, Isso não não é? se Amo discute. independentemente Do que daquilo que ela ela que ela pensa. é. Não quer dizer que eu Ela concordo é igual. e que vá passar a mão na cabeça. Isabel, Mas o meu amor para essa pessoa é incondicional. Os filhos. Mas não é só com os filhos, mas não é só com os filhos. Mas com os filhos é mais fácil. Com os filhos é Conseguir mais isso. fácil, até Mas às vezes o amor com os filhos confunde-se com raiva, com sofrimento, com tristeza. Eu estou a falar de nós não sofrermos com o que o outro faz, não concordamos, mas não, Exatamente. não É isso, sofremos. mas não sofremos. Isso mesmo. é um amor incondicional. Ok. Eu Não sei, posso olha, dizer, olha, acho que fizeste muito bem em matar a tua vizinha. Claro. Ok, mas também não dizemos que horror, não sei o quê. Posso-te ajudar? Alguma coisa que eu possa fazer por ti? Estou aqui, sou tua amiga. Quero ouvir o teu ponto de vista se quiseres falar. Se não quiseres, está tudo bem. E independentemente, nem que a pessoa diga mil mentiras ou 1000 verdades, que eu concordo ou não concordo, ou que eu acho bem ou acho mal, eu não consigo sentir-me em raiva ou em julgamento ou em crítica. Eu gosto daquela pessoa Assim como ela independentemente. é, tal, Assim, independentemente de como ela é. independentemente. Acontece a muitos seres humanos isso, que com aquela pessoa eu não sou capaz jamais de Exatamente. levar a mal, quer dizer, de me sofrer. Não concordo. Considera-se inaceitável o ato, mas distingue-se o ato do Não é agente do aceitável, ato. mas eu não Mas sou. aceita-se bem o agente e ama-se o agente. Exato, ama-se por ser. O que eu É o experimento amor mais pelo ser. parecido. Também o que é julgado não é o facto, não é o ato. Não. E esse É o amor, agente. e E daí as esse, sentenças muitas vezes resultarem as populações. É o comportamento E do esse agente, amor não é o agente. é verdadeiro porque tem Foi união. julgado é o agente. Não é o O facto. agente, quer O dizer, agente é que é julgado. o que é ser o agente? O polícia. Não, o agente Não, cometeu. pessoa. O agente pessoa. do facto. O agente Eu do ato. entraria O agente do O ato. que praticou o ato. Mas é o comportamento do ato. Esse é que é Que é julgado. punível. E não o ato. E daí que nós muitas vezes, em termos de opinião pública, nos insurgimos contra a decisão porque estamos a julgar o ato e em função do ato. E ignoramos o agente. Exato. O que praticou o ato, o autor do ato. Vamos dizer. E o que é julgado é, e a lei penal está orientada é para a pessoa que cometeu o ato. Isso é que é julgado em função do grau da sua Não se pode responsabilidade, separar do propriamente grau da do sua ato do agente. responsabilidade. Não na justiça. Sim, da Não, sua na responsabilidade por aquele ato. O grau Mas, de por exemplo, nós responsabilidade. podemos Daí ver. que dois irmãos gêmeos a cometer o mesmo crime à mesma hora podem ter penas completamente diferentes. E o ato é o mesmo. E isso não é uma disfunção da justiça. Exato. Mas se o ato é o mesmo, o que é julgado é o ato, Não, o que é julgado é o agente. é o agente, não o ato. É a pessoa, O agente, castigar a pessoa. com o grau de responsabilidade na prática daquela ato. Portanto, dois coautores do mesmo Bom, crime Isto podem tem ter. tanto a discutir. Exato. O sobre agente é o isso. que age. É o que fica. Porque o agente, Perpetua a coisa, não é? quem é o agente? É a É pessoa. um conjunto, é a persona, mas é um conjunto de tretas que existe dentro da cabeça de É um cada conjunto de e circunstâncias, mas manipulações. sobretudo é a personalidade dele. E daí a lei já ponderar a personalidade. Sim, mas ninguém pode ser acusado da personalidade que tem, de facto. Na verdade. Porque isto é um automático que a pessoa não controla, se não tiver Sobretudo conhecimento. quando há erros na formação da vontade, quando há erros. Pois, é, quer disfunções de dizer, isto é um personalidade. mundo onde não é É verdade, possível é haver verdade. justiça. Não é Porque a justiça é muito É um de pés de conceito. barro, porque todo o mundo em É um que vivemos conceito. é um mundo incongruente e de pés de barro. A justiça Portanto, não é. não há nenhum Não é uma critério que perpetuação. seja. Faz parte.
Não há nenhum critério que seja universal para poder haver justiça, portanto. Por isso é que ele diz, o curso, não há justiça porque Deus não julga. Mas se houvesse justiça, era a justiça de Deus a única que podia prevalecer. Porque é aquela que contempla todas as hipóteses, em todas as circunstâncias, de todas as formas possíveis e imaginárias. E tu jamais conseguirias fazer nada dessas. Os outros vão por aproximações. As melhores que podem, sabem? Ainda para concretizar aquela ideia, por exemplo, aquela mulher que é constantemente agredida fisicamente, não é? E que ainda assim ama o marido. Ama. Esse amor há Depende, isso é muito subjetivo assim. Sim, mas pode ser, Pode pode achar, acontecer. Pode. O que eu estou a dizer é Mas pode também, acontecer. ela ama o marido, mas no momento em que deixa de se amar assim, esse amor ao marido deixa de ser propriamente amor. esse, Porque Pode ser outra por si, pode pode ser ser outra outra coisa. coisa, claro. Porque nós podemos amar alguém, para amarmos alguém, temos que, isso não pode ser nunca à custa do respeito por nós, do amor por nós, ou não é amor, no sentido isento, Sim, porque o amor é a liberdade, o amor é aceitação incondicional, e lá está a tal questão, as ideias não deixam a sua mente. Se eu amar incondicionalmente alguém, eu não posso deixar de me amar incondicionalmente também. entendi. Respeitar, amar. Precisamente porque as ideias não deixam a sua fonte. E esta é a crença que todos temos, que é possível eu pensar que aquela pessoa é má e eu ser boa. E no curso similar isso é impossível. Se eu penso que aquela pessoa é má, eu encontrei em mim maldade que projeto para fora. Agora, para o mundo, você diz isso a uma pessoa, ela diz, tu estás é doida. Alguma vez eu não fiz nada daquilo, não sou nada assim. A descoberto. No encoberto, não sabemos nada de nós. Nada. Aliás, nós se soubermos 5% sobre nós já é muito. se calhar ainda não sabia. Pois, melhor é ir limpando. Ir saindo desta significação, destes valores todos e É um processo de É utilização de bom todos os a gente fatores. olhar-se para o espelho, muitas É vezes. vergonha, É quê? ficar Sim, é bom só. olharmos para o espelho. Você é que sabe, não sei. Censurar. Não, mas. Não sei, Mas não é sei. uma Não faço a mínima ideia. É bom olhar no espelho, se me apetecer é essa, não apetecer há como amar Sim, os mas outros. para ter tomar, Já no está. sentido de tomar alguma consciência sobre nós, nos conhecermos melhor. Se isso faz, o olhar para o espelho. Pode acontecer, mas lá está. No Depende. Se espelho for um faz exercício que ajuda a pessoa, muito bem. O curso seminar responde a isso, que é qual é o propósito? É É sempre unir o propósito ou é separar? em questão. Se eu com esse exercício conseguir encontrar mais a sintonia com quem sou, verdadeiramente, vale a pena. Se noutra pessoa eu venho com esse exercício, eu vou sentir isto ou aquilo sobre mim, não. Não é necessariamente um propósito de união. Pode Tem ser a um ver com o propósito de propósito, consciência. claro. Tem a ver com o propósito. As coisas nunca são isto ou aquilo. É sempre o propósito por trás. A mesma coisa, tal como na justiça, a Fernanda estava a dizer que dois irmãos gêmeos cometendo o mesmo crime podiam ter condenações diferentes. Aqui também é a mesma coisa. É um paralelo. Isto é, a mesma situação, o mesmo ato, a mesma decisão, a mesma atitude pode ter propósitos completamente diferentes. E o que está em causa não é o ato, a atitude, a situação, mas o propósito por detrás. E se esse propósito só pode ser ou de união ou de separação. Se é um propósito de união, leva a pessoa, através desse ato, ou dessa atitude, ou dessa ideia, a um destino completamente diferente do que se o propósito for o outro. No entanto, o que está em jogo não é aquela atitude, porque isso é apenas um trampolim ou um mecanismo de facilitação de um propósito, da realização de um propósito. Mas em tudo nós devíamos fazer essa pergunta: qual é o propósito? E ainda há pouco. Em vez de perguntarmos, devo fazer isto ou devo fazer aquilo? Esqueça, não está em causa o que é que eu vou fazer. É qual o propósito que eu quero, que eu estou a usar para fazer ou não fazer isto. E essa é que tem que ser a nossa linha condutora. Agora, se alguém diz, acha que devo fazer isto, não faço a mínima ideia, sei lá. O que é que pretende com isso? É uma coisa que lhe interessa ou uma coisa que não lhe interessa? É um propósito de unir ou um propósito de separação? Quer dizer,
quem é que pode saber? Só a própria pessoa é que sabe o seu propósito. Não é o ato que está em causa. Por isso, dar esmola ou não dar esmola, dar um beijinho ou não dar um beijinho, cumprimentar mais ou cumprimentar menos, vestir ou não vestir, usar ou não usar, pensar ou não pensar. Quem Fazer ou sabe não o quê? fazer. O propósito com que o fazes é que conta. Muitas vezes nem nós sabemos o propósito com Aí é que temos que fazer tal reflexão. Exato. O que é que de facto eu quero vivenciar? Sim. A união com o todo ou reafirmar que somos diferentes e que cada macaco no seu galho. Por exemplo, esse é que é a linha a linha de julgamento, digamos, para poder Quando eu diferenciar. O fator Quando eu diferenciador. fugi do carro do lixo, eu fiz-me separar do lixo. Não, mas quando olhou para o lixo, o que é que pensou? Ok. Foi. Quando for neutro, já criou um espaço de desejo de união, de não importa o que é eu. Enquanto há desejo de união, ainda não há a verdadeira união, mas é o passo possível para viver de facto a união. Sim, já me aconteceu depois disso. O carro do lixo também à minha frente. E eu disse, ok. Desta vez já Vou vou tranquilamente atrás do carro. Ele até nem me cheira, porque eu tenho os vidros fechados. Não tem problema. Daí um bocadinho o carro falhou. Exatamente. E eu disse, ok. É Claro. isso mesmo. Mas a chave é sempre essa. Exatamente. É deixa, neutraliza. Ok. Aquilo acaba por Tens de ir desaparecer. mais devagar, não tem problema. Vais com o Ter uma tempo. consciência Isto mesmo. caminha